Boa noite, amigos e amigas desse humilde podcast. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio, para mais um programa. O programinha da família tradicional brasileira do Brasil. Bem-vindo aos Além do Terno. Nessa noite fria em São Paulo, Brian. Você tá com frio? Cara, não mais, porque a coisa vai esquentar aqui. O negócio vai pegar, Wagner. Meu pai amado, o céu vai descer, o idioma vai tomar conta do Você nem ambiente. conhece idioma, cara. O que você tá falando de idioma? Conheceremos o idioma pessoalmente, face a face, Brian. É uma noite especial. Não preciso apresentar, já interagimos Carimbada, aqui. né? Estamos junto com o Brian essa noite, Brian. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer estar aqui em mais um episódio do Além do Manto, Além do Terno. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, em breve vai poder nos acompanhar nas plataformas de áudio digital, como Deezer, iTunes e Spotify. Daqui a pouquinho vai estar disponível também esse conteúdo para você nos ouvir enquanto você dirige, viaja e mantém seus afazeres aí durante o dia. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa noite, acompanhado do meu irmão Vagninho, para um papo que vai ser edificante e um papo que eu tenho certeza que vai trazer também polêmicas, né, Vagninho? O cara é polêmico. Graças a Deus eu não gosto dessas coisas. Jesus operou em minha vida. Operou porque você não tinha dinheiro pra pagar meus honorários, né? Porque senão você continuava, né? É verdade. Nosso convidado dessa noite, já nós vamos apresentá-lo. Mas antes de falar do nosso convidado, Vagninho, tô com um BOzinho. Meu carro deu um probleminha. Eu já te falo. E eu preciso viajar no final de semana que vem e alugar um carro, cara. Onde que eu consigo isso? Cara, de prontidão, vou te indicar para a marca que mais cresce nesse Brasil. A Meu Car Hunter! Brian, liga lá no Adriano. Para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, a Meu Car Hunter é a marca que mais cresce no Brasil. Quer alugar um carro, vender, quer comprar um carro, você quer olhar, quer vislumbrar, tirar foto para postar no Instagram dentro de um carro maneiro e maroto, Brian? Meu Liga no Car Adriano. Hunter. O Adriano tem os melhores preços de São Paulo, Brian. Show de bola! E você que está precisando fazer a mudança da sua casa, trocar os seus móveis antigos por móveis planejados, móveis ali que vão seguir de acordo com a necessidade da sua casa, projetinho personalizado, onde a gente encontra, Vagninho? E só encontra na Tainar Móveis. Vai lá, o número tá aparecendo aqui embaixo, liga pro Gilvano, ele vai te atender e vai dar um atendimento personalizado especial para você, um descontaço aí se você falar que veio do Além do Terno, precinho especial para você. Qualidade, viu, Brian? Tainar Móveis, sempre falo, essa mesona veio de lá. Os caras na Lorenzetti falam, você vai ficar batendo na mesa toda vez que você falar vou. É qualidade. Show de bola! Antes da gente passar para o nosso convidado, um pedido especial para vocês. Maceta, arrebenta o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Ativando o sininho, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas esse conteúdo que vem aqui para te abençoar e edificar a sua vida. Sem mais delongas? Sem mais delongas, caros e caras amigas, Brian, amigos que estão nos assistindo aqui ao vivo desse lindo e humilde estúdio, queremos apresentar nesta noite uma pessoa especial, Brian. Especial, particularmente falando de um amigo. Mata a gente do coração às vezes? Talvez sim. Aquele mini infarto, né? Um mini infarto, só para ver se a cardio tá em dia. Nós queremos apresentar ele, que é pastor, pregador, hoje uma das principais referências do Ministério do Belém. Ele que está aqui, que é um arquiteto, o pastor arquiteto, Brian, diga-se de Jesus. passagem. Seja muito bem-vindo, Felipe Alapenha, pastor Felipe. Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Brian, meu amigo, Vagninho, que está na produção, estou acompanhado pelo Thiaguinho. Queria vir mais gente, mas não foi possível. Mas eu gostaria de externar minha gratidão pelo convite. Dar um beijo para minha esposa em casa, não pode estar por cirurgia.
meu bebê doente. Mas fora isso, estamos aqui por qual espírito. Bora. Seja bem-vindo, Felipe. Antes da gente entrar nesse bate-papo, a gente tem 2 lances que a gente faz com os nossos convidados. Protocolo, né? Protocolo. Não pode descumprir esse. O primeiro é o nosso presentinho pra ti. Passa pra ele, Brian. Fê, canequinha personalizada do Além do Terno com o seu Mas- arroba e seu nome. Você Obrigado. já pode usá-la aí para tomar seu refri, para não misturar aí com o copo com água e o pãozinho em cima da televisão, que nem na Universal. Já é consagrado, Deixa eu ver se é bonita. orado. É bonita. Meu Deus. Deixa Mostra pro pessoal ali. aqui, ó. Ó. Show de bola. Essa caneca vem da Real Souvenirs, meus amigos. O arroba tá passando aqui embaixo. Quer presentear um amigo, um querido, um funcionário da sua empresa? Real Souvenirs é a patrocinadora oficial das canecas do Além do Terno. Quer presentear seu pastor? Aí, ó. Real Souvenirs é o local certo. Maravilha, Alberto. Que maravilha. Segundo protocolo, Pastor Felipe. O nome do programa é Além do Terno. Baseado nisso, a gente gostaria que você montasse seu terno. Um prazer. Esse Armani. Armani. Prazer. Isso é exclusivo. Feito exclusivo pra ele. Pra quê? É sobre Sob medida. Para que a gente possa mostrar uma vida que vai além do terno, além da gravata, além do púlpito. Sinta-se à vontade, Obrigado. Pastor Felipe, e a vocês, sintam-se à vontade nessa noite. Bora lá então, né, Vagninho? Bora Bora lá. lá. Felipe, antes da gente entrarmos na sua história, dá uma carteirada aí. Quem é o Felipe Alapenha? Jogou onde, Felipinho? Jogou aonde? Fez gol aonde? Fala Olha. um pouquinho um resumo do Felipe. Felipe, vulgo Felipinho, né? Acredito que filho, marido, pai, pastor. Pela ordem. Só isso. Rapaz. Vamos começar então por essa ordem? Pela ordem? Felipe, conta pra gente um pouco do seu começo. Felipinho, filho. Ângela. Pai Valdir. Quem é o Felipinho? Quem era o Felipinho criancinha? Adolescente? Pequeno. Então foi esses dias. Não cresci muito. Olha, eu nasci na mesma casa onde vivi por boa parte da minha vida. Hoje ainda continuo na mesma rua, só que morando em uma outra casa, né? Hoje, graças a Deus, casado e casado. Mas a minha vida se resume a uma vida de muito sofrimento, muita humildade, muito pés no chão, e muito limites impostos, não por pessoas, mas por circunstâncias mesmo. Então, minha mãe sempre cristã, desde o meu nascimento. Meu pai já não. Então, cresci em um lar dividido, em termos de religião. Meu pai não servia a Deus, minha mãe sim. Mas com uma vantagem, meu pai nunca impediu da minha mãe de me levar para a igreja. Minha mãe me levou por um bom tempo, e confesso que quando eu comecei a chegar a um certo tempo de 11, 12 anos, onde eu comecei a ter uma ideia do que era gostar ou não gostar, eu sempre gostei de ter muita autonomia nas coisas para onde eu vou, o que fazer, de que jeito fazer. E confesso que a igreja se transformou em alguma coisa extremamente chata para mim, insuportável. Só iria para dormir. E chegou um determinado momento em que eu disse para minha mãe que se eu fosse de terça, não iria nem de quinta nem de domingo. Se eu fosse de domingo, não ia nem de terça nem de quinta. Simples assim. Então, Com 12 anos? 11, isso 12 com anos? 11, 12 anos. Belém já, Felipinho? Belém. Minha mãe me levava... Minha mãe é belemita de carteirinha, né? Sempre no mesmo setor. Setor 17. Setor 17, Parque São Lucas. Mas sempre congregando na Vila Prudente.
Sempre. Então minha mãe me levava na Vila Prudente. Então eu acredito que eu passei pela Vila Prudente no salão menor, que era na Pindamonhangaba, criança. E já na adolescência, acredito que no atual salão onde é o templo hoje. Então, obviamente com mudanças, né? Com layouts diferentes, mas não gostava de não. Detestava. Mas o que. Assim, você falou a questão do. Você já tinha muita autonomia, já pensava por si só. E o que te levava a rejeitar essa questão de estar ali na igreja? Olha, eu acredito que o lugar onde eu moro e onde eu me criei é um lugar onde você vai viver os dois extremos. Ou você vai ser crente, você vai ser um verdadeiro crente, ou você tem uma tendência extremamente gigante de flertar com coisas erradas. Pra quem não conhece, aonde que é? Comunidade de Vila Prudente. Falo comunidade para não ofender os de dentro, mas como eu sou de dentro, favela de Vila Prudente. Favela de Vila Prudente. Então, é um lugar de pessoas extremamente honestas, pessoas que às vezes são julgadas por pessoas que não deram a oportunidade de conhecer. Todo mundo acorda muito cedo, uma grande maioria, né? Para trabalhar, faz as suas correrias. Crentes, bastante. Muitas igrejas, com vertentes bem diferentes. Quando eu digo diferentes mesmo. Desde a Assembleia de Deus até uma igreja apostólica, até uma outra que você consiga cogitar. Lá dentro tem. Então você tem da Assembleia de Deus, você tem uma igreja pentecostal, você tem uma igreja tradicional lá dentro, você tem um centro espírita, você tem macumba lá dentro, você tem escola de samba lá dentro, você tem 2 clubes de futebol, agora com o terceiro lá dentro, você tem praticamente em cada casa você tem um bar embaixo. Então, os fins de semana geralmente são bem barulhentos. Movimentado o negócio. Pois é. Então, na época que eu estava assim, meu avô era ainda vivo, né? O pai da minha mãe, que eu carrego o sobrenome, né? Alapenha. Então, meu avô, o sonho dele é que eu fosse violeiro, né? Tem um violão do meu avô até hoje. Mas não tenho essa aptidão. Mas, então, meu avô sempre me dava muita liberdade. Então, quando minha mãe começava a me levar mais para a igreja, eu com essa idade, eu já estava com planos e com dinheiro que meu avô já tinha me dado para furar minha orelha, pintar meu cabelo e fazer uma tatuagem do meu time. Essa era a programação, de 11, 12 anos. Quando chegou nos 13 anos, isso começou a aflorar um pouco mais forte. Quando chegou dos 13 para os 14, foi quando minha mãe e meu pai, era um domingo, eles foram, isso no ano de 2004, foram para feira e eu fiquei em casa. Tinha chegado um pouco mais tarde com os amigos em casa. E naquela tarde de domingo, meu avô tinha trago uma fita de áudio, tinha voltado do Pernambuco, ele tinha feito uma viagem e ele trouxe até hoje, a capa era do Milionário José Rico. E estava sem fazer nada em casa e eu fui escutar. Só que acho que meu avô comprou Gato por Lebre. A capa era do Milionário José Rico, mas o conteúdo era do Marcos Antônio. Caramba! E aquele dia, naquela tarde, foi a primeira vez, eu digo, minha mãe me levou 0 anos, né, desde o ventre, até onde ela conseguia me levar. E ela me levou até onde dava. Foi um momento que eu falei que não queria ir mais, porque era uma decisão minha e tal. Mas ela me levava mesmo assim. E a experiência que eu tive foi uma experiência particular, dentro da sala, da casa dos meus pais, barraquinho onde a gente morava, dando o hino Quase Morri, o Marcos Antônio, e Toma os Pedaços e Te Peço Perdão, na sequência. E aquele dia eu comecei a chorar, mas chorei de forma compulsiva e eu escutei a voz de Deus falando que ele tinha me chamado de uma obra na minha vida, dentro de casa. Então minha mãe chegou, aquele era um domingo, falei, mãe, eu vou pro culto hoje, mas por algum motivo não foi possível ir. Na terça-feira o pastor que pastoreava a Vila Prudente, Pastor Islande, Pouco conheço.
Na terça-feira, culto de doutrina. Quem foi pastoreado por ele sabe como é que era o culto de doutrina do pastor Islande. Era chicote, era Bíblia. Trepoada, meninão! Tinha que segurar. E aquele dia, ele não fez o apelo porque era culto de doutrina, então geralmente quem ia pro culto de ensinamento, principalmente naquela época, era mais os crentes, né, os membros mesmo. Mas aquele dia eu interrompi o término do culto e levantei a mão e falei, o pastor não ia fazer nenhum convite aquele dia. No meio do culto? Tipo assim, Terminando a mensagem. terminando a mensagem. Eu tava assim, encerrando, todo mundo me conhecia como filho da minha mãe, então crentinho, né? Então eu levantei a mão e falei, pastor, vai fazer o convite hoje não? Ele, por quê? Eu falei, porque hoje eu vou receber Jesus. Fui lá na frente, 15 dias depois eu pedi para ele me batizar, ele assumiu a bronca, minha mãe não queria, por conta do histórico recente, pelo tempo, né, que eu tinha passado por aquela suposta experiência com Deus, levou para o Parque São Lucas, na época o pastor setorial, o pastor Pedro Santana, ele não quis me batizar não, porque ele, pelo meu tamanho, você imagina, meu tamanho agora já é complicado, você imagina eu com 14 anos, cara de bebê, bem magrinho, o pastor na hora, quando ele falou, as palavras são essas, eu não sabia que o Belém estava batizando criança. Meu Deus! Pastor Pedro, mas o Islande foi lá e o pastor Islande assinou embaixo. Batizei nas águas. Isso dia 26 de agosto. Que dia é hoje? É 26 26? de agosto. 26 de agosto. Hoje, então, de 2004 pra cá? Hoje é 23? Não, hoje é 26. Não, hoje é ano 23. 23. Então, 19 anos. 19 anos. 19 anos que eu me batizei faz hoje. E aí, 15 dias depois, Jesus batizou Rapaz. na Vila Prudente. Quem pregava, pastor Marcelo Lavalle, que hoje é pastor lá no setor de Guaianazes. Acredito que esse é o resumo do início. Então você nunca chegou a desviar mesmo? Saiu mesmo da igreja? Eu não me considero desvio, porque eu nunca tinha recebido Jesus como Salvador. Eu só ia porque minha mãe me levava. Né? Então, assim, quando você fala, fulano desviou a partir de quando? Qual é o ponto de partida? Você nunca teve? Nunca. Minha mãe me levava, eu participava das crianças. Não, então, mas você era filho de crente? Filho de crente não é crente? Não. Eu pensei que era. Até um dia que eu entendi que eu não gostava. E eu precisava de uma experiência que fosse fora do núcleo da minha mãe. Então, minha mãe não conseguia me fazer sentir absolutamente nada. Ela me mostrava o caminho. Agora, sentir é uma coisa muito pessoal, muito individual. Então, eu nunca me desviei. Mas, nesse processo de ir para a igreja, chegou um determinado momento que eu decidi não querer ir mais, porque é uma coisa que eu entendia que não combinava mais comigo e não me satisfazia. E eu entendi que não me satisfazia porque eu nunca tive uma experiência real. No dia que eu tive, nunca me desviei até hoje. Porque se tornava uma coisa que você era levado, né? É claro. Embora é o correto de se fazer, levar o filho e tal, precisava dessa coisa genuína Sim. com você e Deus, né? E vou te falar uma coisa, Brian. Algumas pessoas podem olhar e entender assim. Então, será que é errado levar, sabendo que pode acontecer isso? Olha, errado não é. Sabe por que não é? Porque no dia que eu tive uma experiência com Deus em casa, eu sabia exatamente o lugar onde eu tinha que procurar. E o lugar onde eu procurei foi o lugar onde minha mãe me levou. Você sabia Simples, onde era o caminho do hospital? Ela me indicou mesmo sabendo que eu acreditando que não tinha enfermidade. Tá. E aí, firmou ali em Vila Prudente. Firmei ali em Vila Prudente e fui até onde trocou os pastores e tal. E quando o pastor Felipe, hoje está dirigindo o campo de Maré, pediu para congregar na sede. Na sede lá. Bem na época em que eu estava namorando com a Adi. Ainda teve esse problema aí. Mas esse período de Vila Prudente ainda, o que você aprontou por lá? Qual é o seu currículo ali em Vila Prudente? Olha, tudo que você possa imaginar de função eu exerci lá. Desde cuidar de bazar com a minha mãe, ia lá, missões, líder de missões, líder de adolescentes, líder de mocidade por 2 vezes, tesoureiro, secretaria, ficar na porta, ficar no púlpito, auxiliando quando todos os obreiros faltavam. Então, tudo que você possa imaginar, eu já passei. Só uma coisa que tentaram me colocar, mas eu entendi que aí já era demais. Regência, aí não dá. Não tem como.
Tudo isso com quantos anos? Tudo isso dos 14 em diante. Então foi muito cedo, né? Cedo. Muito cedo, muito cedo. As coisas aconteceram de forma muito cedo. Então, assim, eu queria aprender Bíblia, então meu pai, na época, não trabalhava, minha mãe sempre do lar, então eu, muito novo ainda, só estudando, e eu lembro que as primeiras vezes que eu pedi uma Bíblia ou alguma coisa do tipo, as palavras que eu recebia da minha mãe é: meu filho, a mãe não tem condição de te dar, mas o Deus que te chamou tem. Então ela já, desde já, quando eu queria alguma coisa, ela me indicava para orar. Então eu orava, pra você ter uma ideia, o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Eu queria um videogame, meu pai também não tinha condição de me dar porque não estava trabalhando naquela época, nem minha mãe, obviamente. E minha mãe me mandou orar. Eu ganhei um Super Nintendo de presente, de uma irmã da igreja. Então, a Bíblia que eu ganhei foi do Leandro, né? Que hoje é meu cunhado, irmão da Di. Foi o líder da mocidade na época, o melhor líder que eu já tive até hoje. Eu aprendi muito com ele, e era o tipo do líder assim, que o ensaio da mocidade na época era 5 horas, era bem na hora dos jogos, cara, de futebol. Porque o culto antigamente começava às 19. É. E o ensaio da mocidade era às 17. Então eu me escondia dentro do banheiro, avisava pro meu pai não era crente, então meu pai conseguia fazer um esquema lá, né? Falei: pai, não vou, para ensaio não vou. Na hora do jogo não vou, esquece. E o Leandro foi o tipo de líder que me ensinou, falou assim: então ele não vai não? Por quê? Porque eu não tomei banho. Fala pra ele que eu espero ele tomar banho. Nossa. Então vai chegar atrasado eu e ele. Então, sabe, a gente foi aprendendo com algumas pessoas até onde a gente pode ir. E a gente foi desenvolvendo. Então, na Vila Prudente, a gente fez dessa forma. Comecei a pregar. O primeiro que me deu a oportunidade foi o pastor Islande, né? No culto de criança. Uma tragédia. Quando foi isso? Você lembra? 15, 16 anos. Por aí. Preguei sobre Naamã, 5 minutos no culto de criança. Meu, você já viu alguém em culto de criança dar cajado em criança? Era eu. Eu não vou te falar o que eu já ouvi em culto de criança, não, ô Felipe. Pois é. Eu tive que ouvir um cabra falar sobre PT, Bolsonaro, Lula. Não, aí não. Em congresso de Graças criança. a Deus eu estava ação naquela época. Mas foi assim, aí foi desenvolvendo. Eu queria uma Bíblia, o meu líder, que era o Leandro, me deu uma Bíblia. Eu falei pra minha mamãe: eu quero uma Bíblia, eu não quero Bíblia de gente, não. Eu quero Bíblia de crente. Porque eu entendia que Bíblia de crente tinha que ser Bíblia grande. E eu ganhei uma Bíblia pentecostal, que eu tenho até hoje. Já reformei ela, mas era o meu xodó. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Dali em diante, se eu quisesse terno, era orando. Se eu quisesse Bíblia, era orando. Eu me lembro que a minha conversão foi tão radical que eu peguei todas as minhas bermudas e joguei fora. Tudo aquilo que eu tinha de time eu não queria usar mais. Eu andava em casa, na rua, era de calça. Porque foi uma questão radical que aconteceu na minha vida. Não digo que isso vai acontecer com todos, mas o que aconteceu comigo, nem cabelo pra cima eu colocava. Era cabelo de lado. Como é hoje. Hoje um pouco mais moderno e tal, mas não mudou muito o estilo. Mas o que acontecia naquela época, o que aconteceu comigo, acredito que me segura até hoje. Eu lembro muito do Felipe, a gente acompanhava de fora, né? A gente era do outro lado da Macedônia, né? Lar Nacional. E eu lembro muito você indo, quando você começou a pregar já nas igrejas e tal, e sempre tua mãe do teu lado, né, cara? Minha mãe. Sempre te acompanhando, todas as agendas. Ou orando, intercedendo ou lamentando, mas ela estava lá. Sempre estava lá. E aí, quando a gente foi chegando a uma certa idade, assumimos a mocidade, né? Eu julgo que a primeira vez que eu assumi a mocidade na Vila Prudente, eu não considero que foi uma tragédia, porque eu não perdi ninguém. Mas também não considero um sucesso, porque eu também não ganhei ninguém. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade tanto quanto retrógrada. Por quê? Eu acreditava que tudo se resumia à oração, à busca, à consagração, à leitura da Bíblia, porque foi a forma como eu me converti. Então eu queria transmitir isso para os outros jovens, só que eu não tinha a medida, eu não tinha o jeito certo, a forma certa, e acabou que você não conseguia agregar isso em nada. Na segunda passagem da liderança, eu acredito que foi o up que Deus concedeu na minha vida, foi justamente por entender cada um tem o seu limite, que você consegue sim fazer um jovem orar, desde que você faça um planejamento, uma programação, você consegue trazer pessoas, e foi na época em que eu consegui mudar totalmente a minha abordagem. Então, você me conhecer
a fundo e afinco mesmo, e o pessoal que fica comigo na Vila Prudente, em São Nicolau, a mesma coisa, sabe que a minha abordagem é uma abordagem um tanto quanto fora da caixa, porque quando você lidera jovens, e eu acredito que para você pastorear ou ter alguma coisa neste naipe no reino, necessariamente você precisa um dia passar pela liderança do jovem. Não tem como, né, você pastorear uma igreja. A gente sempre brincava, né, no Lar Nacional, o líder dos jovens é o pastorzinho da igreja, né? Porque as irmãs ali, elas já têm uma posição consolidada, elas já estão ali porque elas estão buscando algo a mais, vem buscar pelo marido, vem buscar pelos filhos, os obreiros já são todos ali, marido, na maioria das irmãs ali já tá junto, mas o jovem é aquele que tem a fuga, né? Que Exato. ainda tá consolidando, né? Exato. Então você tem que ser aquele cara que puxa, vai fazer o primeiro contato. A abordagem ela é talvez o ponto de partida. E isso você precisa ser minimamente flexível. Tem uma frase que eu levo ela para minha vida, e principalmente para igreja e ministério: flexíveis não se quebram. Então eu acredito que a abordagem é fundamental. Mas como você vai falar de abordagem para alguém que está acostumado a visitar jovens de apartamento? A abordagem é uma. Quando você sai dessa bolha e vai encontrar o mundo real, você vai ter que encontrar jovens que você, na hora da visita, eles estão fumando e tragando um maço de maconha, você precisa ir lá e tirar da boca, e a abordagem lá não é: santo, querido, vamos para a igreja. A abordagem lá é a abordagem do gueto. Irmão, você tá acabando com a tua vida, tá ligado? Então é o seguinte: ou você sai daí, ou o sistema, o negócio vai te pegar. E quando te pegar, ele vai te arrebentar e não vai ter como... Vai te levar para as ideias, tá entendendo? Vai ser assim. Então você tira, você dá a primeira abordagem. Quando a pessoa entender que você consegue entrar no mundo dela e conversar com ela daquele jeito, você consegue trazer ela para um mundo minimamente santo e divino. Mas eu acredito que é um passo a passo, é um processo, não é uma coisa que chega já... É descer no mundo real deles. É claro. É descer... Jesus fez isso. É colocar o pé na lama. Exato. Não ficar em cima de um pedestal falando, não, ó, eu sou superior a você. Mas essa é a igreja pra fora, né? Que a nossa geração tem brigado muito por isso. Porque eu percebo que antigamente a igreja guardava a pessoa vir até a igreja, né? O cara vai ter que dar um estalo ali nele pra ele vir até a igreja. E hoje a gente tem essa mentalidade que não, a gente tem que ir atrás. Vamos lá buscar as ovelhas perdidas, vamos atrás, vamos conversar, Olha, vamos eu instruir. acho que o linguajar ele precisa ser amplo e vasto. Obviamente que você tem que ter um linguajar padrão, que é o seu, é o dos seus princípios, é os princípios bíblicos, de forma educada. Você não pode chegar com uma abordagem única e levar isso para a igreja, para a família, não tem como. Não tem como. Agora, para determinadas pessoas, para determinados nichos, se você quiser entrar, você precisa se adaptar, você precisa descer um pouquinho do pedestal e entender que você está fazendo algo não é por você, é pelo reino. E pelo reino, aí você consegue entender a dimensão do que o apóstolo Paulo ele informa, dizendo: eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Não é que ele se tornou louco, ele se fez por um período, por um nicho e por pessoas. Quando essas pessoas ele consegue arrancar desse nicho, ele traz pro dele, ele mostra como é que funciona no mundo certo. Então, eu acredito que essa seja a ordem das coisas. Então, mas é difícil você falar isso para pessoas que acreditam que você precisa evangelizar de terno e gravata, com folheto na mão e com microfone e com uma caixa. Essa sua abordagem, você trabalha assim desde a mocidade, desde liderança. Levou isso pro pastorado? Levo comigo. E assim, algumas pessoas acreditam que missões é só para quem vai pro campo evangelizar. E eu digo uma coisa: missões é fora e dentro. Então, um pastor, ele está trabalhando diretamente com missões. E como é que eu entendo missões? Missões bíblicas, que é aquilo que Jesus ensina. Quando ele vai enviar os discípulos, ele não vai enviar os discípulos primeiro a buscar os samaritanos, os gregos, não. Ele fala assim: primeiro, eu quero que vocês vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é bíblico. Ou seja, vocês precisam fazer um mapeamento interno. Então a prioridade começa daqui para fora. Arrumou dentro, vai para fora. Eu acredito que seja o melhor método para evangelismo. Você não pode evangelizar com a comunidade local mal, se sentindo mal na igreja, não gostando disso. Você imagina, eu vou convidar o Vagninho para ir na minha igreja.
Só que o Vagninho, ele vai para minha igreja na expectativa de encontrar algo extremamente diferente daquilo que ele está habituado no mundo dele. E quando ele chega na minha igreja, ou na igreja onde eu congrego, ele vai ver pessoas lá desgostosas com a igreja, pessoas que criticam a igreja, pessoas que não gostam do pastor, pessoas que detestam departamentos e que sequer sabem o que estão fazendo lá. A probabilidade do Vagninho entrar lá e não cogitar ou cogitar nunca mais voltar, ela é muito grande. Altíssimo. Então, primeiro você arrumou dentro, a probabilidade de pessoas estarem entrando e ficarem porque encontraram um ambiente minimamente saudável é grande, é real. Isso é basicamente o pastor cheirar a ovelha. Ou não, tipo, é você estar no meio do seu povo. É você fazer parte daquilo ali. Falar o linguajar, sentir o cheiro. Deixar o cheiro delas exalar. Mas é porque também por muito tempo a figura do pastor era uma figura tão sacrossanta e tão Intocável, né? intocável num pedestal que, você achava que o pastor não tinha vida. O pastor era um cara fora do mundo. Ele tá aqui só deixado, daqui a pouco eu pinço ele de volta. Essa visão desse pastor, como você tá falando, é uma coisa que há 15, 20 anos atrás era algo improjetável, né? É impensável. Inclusive, você chegar para um pastor e você conversar com ele e falar a necessidade dele em algum momento tirar férias. Há 20 anos atrás, o pastor não podia tirar férias, era um crime. A gente tava conversando disso esses dias Era um crime. na festa da filha do Vagninho e falaram, onde já se viu pastor tirar férias? Que escândalo! Minha mãe ficou escandalizada. Você viu a reação da minha mãe? É de uma época da igreja da onde meu avô pastoreava, que nunca ia se pensar uma coisa dessa. E a irmã falou assim, não, meu pastor lá na minha igreja, final do ano ele tira os 30 dias de descanso, porque ele passa o ano inteiro dedicado a servir a Deus e à igreja, ao povo. Só que ainda tem um adendo. A gente está falando do mundo ideal. Do pastor, ele ter tempo integral para a igreja. Sim. Que é o que não é no seu que é caso. o que a Bíblia orienta. Esse sim é o obreiro digno do seu salário. Então, assim, se você perguntar para mim o que é correto a igreja bancar pregador ou pastor, a resposta para mim é simples. Se banque o pastor. Ele Pregador tá lá, não. né? Se banque o pastor. Por quê? Porque o pregador vai lá, pode fazer o que for, homem de Deus, usado por Deus. E eu tenho uma seguinte tese. E a tese é muito simples. Jesus ele fez um milagre daquele paralítico que todo mundo gosta, aqueles 4 amigos que furam e perfuram o telhado, desce lá. A pergunta que eu faço que resume bem a vida de um pastor, depois de um grande congresso, um grande culto, onde veio um grande pregador que revelou 85% da igreja é: acabou o culto, deu tudo certo, quem vai arrumar o telhado? Vai dormir. Eu vou embora daqui, cara. Não dá, não. Quem vai gerir a crise de depois da pregação que acontece no culto seguinte não é o pregador. O pregador foi embora. Ele está em outra agenda. Ele está na itinerância. É o pastor que vai estar lá dizendo assim, então, o que foi prometido no domingo não necessariamente tem que acontecer agora. A gente vai abordar mais à frente a questão do pastorado, mas já aconteceu com você já? Alguma experiência do tipo? Já. Pregarem lá e depois você ter que... Na terça tem que consertar. Consertar? Só que eu tenho cuidado de não tentar consertar expondo. Se for alguma coisa pontual, é pontual que eu vou resolver. Eu sei que atingiu 2 pessoas, 3 pessoas, eu vou em 3 pessoas. A igreja não tem necessidade. Porque nem todo mundo tem estrutura. Porque às vezes serviu para alguém. E se eu pegar no púlpito e bater por conta que deu ruim para 3, sendo que tem 10, eu acabo com os outros 7. Então esses 3 aqui eu trato de forma pontual, a não ser que for uma coisa extremamente escrachada como uma heresia. A heresia eu acho que eu não resolvo nem na terça. Na hora. No dia. Isso é coisa que nós três passamos por Islândia, a gente sabe como é. Ô, meninão! Isso eu aprendi com o pastor Islândia. O pastor Islândia puxava o terno. Falei, Na hora, cara. A gente sabe bem disso. Ele faz na hora. por isso que eu ando com segurança. E aí? E essa fase de ser pastoreado? Ser pastoreado? Ser pastoreado. Seus pastores. Olha, eu não tenho do que reclamar, né? Eu tive muitos bons pastores, né? Tanto setoriais, pastor Pedro, pastor Jaime, pastor Felipe e agora o pastor Wagner. De congregação, pastor Islândia, pastor China,
pastor Adriano, Pastor China? Você é pastor pastor? China, pastor Oswaldo, pastor Joel, pastor Wagner Rodrigues, pastor Sérgio, e acredito que eu não esqueci de nenhum. Hermenegildo também, né? Não, o Hermenegildo eu não peguei. Você tava na O sede? Hermenegildo estava na sede, já tinha ido para São Nicolau. Ah, você tava pastoreando. O Hermenegildo foi um dos poucos que eu não fui pastoreado. Teve aqueles pastores que me pastorearam indiretamente, né? No caso, o pastor Dinaldo, o Maré, o Léo que está em Portugal. Então, o pastor Eduardo, era de Panorama. Então, eram pessoas que sempre me ajudavam. Na época do pastor Felipe, era muito complicado chegar perto do pastor por conta das muitas tarefas, né? Então, a gente tinha contato com o pastor Salmão, que sempre estava pedindo amor. Então, assim, a gente teve muitos bons pastores para nos ajudar. Experiência da Vila Prudente, trazendo a esposa, né? Conheci a Dia na Vila Prudente. E a Dia, ela sempre morou na rua da minha casa, né? Cresceram juntos, então. Diz minha mãe que pegava a Dia no colo. Sua mãe? Minha mãe. Então, assim, a Dia é uma bênção na minha vida, é a base de tudo. Algumas pessoas estranham do jeito que eu falo, mas, assim, eu amo muito meu filho. Mas eu só tenho meu filho por conta da minha esposa. Né? Então, o amor que eu tenho pelo meu filho é um amor de provisão, entrega. O amor que eu tenho pela minha esposa é sacrificial. Então, a Di na minha vida, ele é a base financeira, ela segura, a base emocional, eu digo que ela é a minha base material, 80%, 90%, se não for mais. Projetos que deram certo vieram da cabeça dela. Só executo. A Keila fala muito assim, você quer um bom pastor, você vê, olha quem é a esposa dele. Porque ela que trabalha nos bastidores ali, vai ajeitando as coisas para no final tudo dar certo. Ela me passa muita confiança, porque no início eu já comecei a falar filho, marido, pai e pastor, porque essa é a sequência. Eu não sou pastor, eu me tornei, mas assim, foi uma construção. Fui um bom filho, estou tentando ser um bom marido, estou agora começando a desenvolver uma boa paternidade, e isso vai levar para o meu pastorado. Então, eu costumo dizer que um bom filho, bom marido e um bom pai, ele tem grandes chances de ser um bom pastor. Agora, não tem como ser um bom pastor sendo um péssimo marido. Você consegue montar um personagem, mas aí você vai ser enquadrado em Salmo 101, verso 7. Aquele que usa de engano não consegue permanecer por muito tempo na minha casa. Aquele que profere mentiras não fica firme diante de mim. Então, o que a palavra está nos mostrando? Você consegue sim, na igreja, e no reino, e no mundo espiritual, manter um personagem. O que a Bíblia deixa claro é você não consegue manter isso para sempre. A casa cai. Uma hora a conta chega. Passamos pela fase liderança. Experiências nessa fase de liderança de mocidade, Felipe? Não, eu vou jogar um Mais? tempero. Eu amo. Você foi líder enquanto namorava. Enquanto namorava. Porque daí tem esse tempero a mais, né? Você ser o cara que tá na frente, tem que tomar cuidado para não cair tanto pela sua vida espiritual quanto pela vida dos outros. Sim. E aí? Olha, Como conciliar isso? é difícil. É muito complicado. Primeiro porque eu namorava e a minha namorada era regente do grupo. Tinha mais 2 ou 3. Ela é sua primeira namorada? Primeira e única. A Di foi a primeira pessoa que eu namorei, beijei, noivei e casei. É a primeira e única pessoa que eu orei. Então, eu costumo dizer que eu tenho 100% de acerto. 100% de aproveitamento. Então, e na Di é a mesma coisa. Né? Então, assim, na liderança era muito complicado. Eu já vi muitas vezes a Di chorando, porque eu tive que dar razão para outras pessoas do que para ela. Mas ela entendia, sabia separar? Chorava, entendia, Depois. eu explicava. Que era mais fácil eu jogar na Di, mesmo às vezes não entendendo que era justo, e manter a sanidade mental intacta. Porque eu tinha a Di do lado e eu conseguia contornar a situação. Agora, experiências de essa questão do namoro e liderança,
Teve um pastor pregando em congresso lá na Vila Prudente na época, eu era o líder, namorando. E naquela época, os meninos tinham chegado, bastante meninos e meninas. Quem namorava, aparentemente, oficial era eu, na mocidade. Agora, você imagina um pregador chegando no congresso falando assim: Deus está me revelando agora que tem um casal aqui no meio dos jovens que está em fornicação. Pelo amor de Deus. Aí você imagina para quem a igreja olhou. Pra mim. Só que aí, era na época do. Quem pastoreava era o pastor Sérgio, um pastor lá. Pastor Sérgio já me conhecia, sabia que tudo que acontecia. Você tem uma ideia? Eu tinha um temor tão grande que no dia que eu fui na lua de mel em Fortaleza, no dia seguinte da lua de mel, eu ia ligar pro pastor. Pensei que eu tinha caído. Ah, que isso, mano. Tô te falando. Tô falando pra você. Tamanha era a minha coisa. Por quê? Porque na minha época, e eu não falo isso como de acordo com a questão velha, mas na época do pastor Pedro, a disciplina não funcionava igual hoje, não. A disciplina você tinha que passar pelo corredor da sede. Eu tinha um medo daquele corredor, Sim. porque era um corredor para ir e era depois do corredor para voltar. Fora a congregação. Tinha que ficar de frente. De frente, pedir perdão, tal, o choro, a igreja, tudo. Então, aquilo causava um certo receio, um certo temor. Mas assim, era muito complicado. Mas acabou o culto, eu procurei o pastor. Falei, pastor, toda a liberdade, um pregador, né? Falei, quem são, João? Ele, não, Deus não me revelou, não. Só me falou que tem. Falei, então, porque só tem um casal aqui que namora. Eu e a Dick. Então, somos os líderes, né? Então, assim, o Tião vai embora. Mas amanhã eu tô aqui. Esse mesmo povo. E aquele dia, eu descobri que eu, independente de quem fosse, tocou no seu nome, tocou na sua honra. Você sabe que a sua consciência está tranquila. Não é uma coisa que você simplesmente espera e deixa acontecer, não. Procura. A pessoa precisa ter responsabilidade. E essa semana, de forma até coincidente, eu descobri onde está o rapaz. Esse pregador. Se afastou e separou da esposa. Então, assim, Deus. só que aquela época podia ter acabado com o meu namoro. Podia ter acabado com tudo. O seu ministério. Sabe? Então, assim, é muito perigoso. E eu costumo dizer que às vezes não é por maldade, viu, Wagninho e Brian? Não é por maldade. Eu acredito que você ser usado por Deus é uma linha tão tênue que você, sem perceber, você pode acabar passando por ela. Pedro. Você acha que foi empolgação? Pedro, aconteceu isso. Em um momento você tem uma revelação, tu és o Cristo. Momentos depois você consegue olhar nos olhos de Jesus e falar assim: eu acredito que não seja necessário o Senhor passar pela cruz. Então, Pedro é usado ou Pedro não é usado? Mas em alguns momentos você perde o time. Você acredita que você tem a liberdade de ir além daquilo que você pode realmente ir. E aí tem um problema. Lá em São Nicolau, quando eu pastoreava, foi uma irmã, uma missionária pregar lá, e a Adi estava grávida do nosso primeiro bebê que Deus levou, do Gael. E ela, ministrando lá, a Adi grávida, 4 meses, 2 semanas, ela olhou e falou assim: eu vejo você levando esse menino para a escola, vejo você pegando nos braços desse menino, levando, tal. 2 semanas depois, aconteceu o que aconteceu com a minha esposa. Aí alguém me perguntou: você acredita em profecia ainda? Acredito. Mas e aí? Porque eu tenho uma coisa muito, muito definida para mim. Tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Se não cumpriu, não foi ele que falou. Para mim, a conta ela é muito simples. E Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala, não por aquilo que eu interpreto. Então, a irmã é usada por Deus, já foi usada em outras vezes? Já. Mas aquele dia foi? Não. Eu vou categorizar ela como uma pessoa, uma carta fora do baralho? Também não. É uma maturidade. Errou, né? Mas assim, qual é o meu cuidado? Eu não chamo mais quando eu estiver pastoreando esse povo aqui. Porque aconteceu comigo e eu consegui contornar. Mas se fosse com uma outra pessoa, desvia. O pastor sou eu e quem vai dar conta Você sou teve eu. que conta é o contornar senhor. disso daí depois? A mulher falou? Não, porque Não foi uma coisa precisou. comigo. Ah, tá. E aí, num culto seguinte, numa doutrina, eu preguei. Falei, gente, depois do luto que aconteceu, falei, só aconteceu aquilo que não foi Deus que falou. Se não foi Deus que falou, gente, É o tão
mal pedido o dom do discernimento que a gente esquece, né? De pedir, né? Hoje se pede tantas coisas, se pede, que nem eu brinquei ontem com o Pedro, o dom do worship, o dom de chorar e o dom daquilo. E o discernimento, E tem pessoas que elas querem espiritualizar o dom de discernimento. Ele é espiritual, mas ele é tão simples. Que algumas pessoas acreditam que é assim. O que é dom de discernimento? Você tá ali, vem uma voz do alto, ou uma luz, um fecho de luz, bate em você, e ele começa a falar assim, Não sou eu. não é. Como é que você descobre que não é algo de Deus? Algo que não bate com aquilo que ele disse. O que ele disse está escrito aonde? Na palavra. Então você precisa ter a palavra muito bem guardada no seu coração, entender os princípios dele, entender os mandamentos dele, entender o propósito dele. Mas você não acha que pode ter manipulação em cima disso? Tipo, usar os princípios da palavra de Deus pra inventar uma profecia? Eu acredito que você consegue inventar, mas quando você diz inventar uma profecia, você tem um exemplo para me dar? Tem. A gente tem visto acontecer algumas vezes, em algumas situações, o mesmo estilo de profecia. Uhum. Só que, tipo, nada Além. além. algo muito genérico, sabe? Genérico. Vou jogar aqui, pode Ó, atingir, pode não atingir. Genérico, eu vou essa citar palavra. um termo que eu acredito que todo cristão, todo crente pentecostal já ouviu alguma profecia nesse tipo. Seja individual ou coletivo. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai acelerar o processo. O termo acelerar. A pessoa pode ter falado qualquer outra coisa que possivelmente pode até bater com aquilo que você esteja vivendo e orando. Mas o termo acelerar já descaracteriza e desqualifica a profecia. Por quê? Porque Deus não acelera. Então, quando você ouvir falar, Deus não acelera. Só acelera quem está Os atrasado. detalhes, né? Então, mas como é que você pega detalhe? Bíblia. Bíblia, né? Presta Isso é o Tendo discernimento. intimidade atenção. com aquilo. Um dia que alguém começou a falar assim, Deus está começando a acelerar. Quando começou a acelerar, se você me perguntar o que foi depois daquela profecia, eu já não entendo mais. Porque eu já entendi que no começo já não era ele. Todo mundo chorou aquele dia no culto ouvindo? Possivelmente. Todo mundo sentiu? Às vezes sente. Por inocência ou por outra coisa. Mas eu já tinha muito... Mas aí eu vou pegar o microfone e vou falar? Não. A Bíblia pede para mim que eu julgue. Julguei, entendi, não levei. Alguém me fala, rapaz, você viu que Deus falou com você? Eu falei, não, mano. Fica tranquilo. Tudo que Deus fala, Deus... É assim. Sem levar pra frente. Eu tenho um exemplo de uma profecia que se cumpriu. Vocês sabiam disso? 2019, Congresso Parque São Lucas. Eu tô pra te falar isso faz tanto tempo, meu amigo. Tanto Verdade. tempo. Porque depois a gente acabou 2019, que congresso foi esse? Foi formatando? formatando. Na sexta-feira à noite nós fomos por congresso, Planalto 2. E aí Deus toma um irmão da galeria, falando em línguas, e um baixinho que tava no púlpito começa a interpretar. E aí eu me lembro que a falta de sensibilidade muitas vezes da juventude é grande para entender aqueles momentos que quando Deus fala, a gente se treme inteiro, a igreja fica em silêncio, Eles se empolgaram. e eles se empolgaram dando glória e o baixinho fez só assim. Exatamente assim. Parque São Lucas, o Templo Velho ficou em silêncio, e o irmão falando em línguas, e aí o pequenininho começou a interpretar. Tava vindo um tempo de amargura muito grande para a terra. Me arrepio inteiro lembrar disso. Que eu vou pesar a minha mão nessa terra e vai ter crente que vai descer a sepultura. Muitas sepulturas vão ser abertas e eles vão descer. Vem uma doença terrível, mas eu Ela tô foi no muito controle de tudo. A minha igreja vai passar. Mas vai ter muita gente que vai desviar nesse meio do caminho, que vai sair, porque a igreja vai fechar e não vai voltar mais. Específico. Amém. 2020, março, né? Mais ou menos ali, dia 15, dia 20, vem a pandemia. No dia que decretou o estado de pandemia, eu liguei pra ele, peguei e falei assim, Wagninho, você lembra? Aí ele pegou assim, Brian, foi exatamente o que ele profetizou. Já tava tendo muitas mortes lá na Europa e tal, começou os lockdowns, e a gente passou pelo que passou, né? E a igreja passou. A sorte que não foi Passou. gravado, né? Se tivesse sido gravado, tinha viralizado. Mas são coisas que
É prerrogativa divina, é soberania dele. E a gente não entende, a gente só fala. Não tem nem a dimensão. Às vezes você fala alguma coisa, às vezes eu chego em casa e eu coloco a mão na cabeça, falo assim, meu Deus do céu. O que aconteceu ali? Você não consegue entender a dimensão. Mas O Branco citou isso. Você não tem a dimensão daquilo que Deus usa a sua vida? Você não consegue. Você nunca. Sei lá, não é trazer pro ego. Tipo, rapaz, você nunca Sim. parou pra mensurar o Sabe, impacto que você causa. assim, Que quando- Deus faz através da sua vida, no quando eu caso. chego mais próximo do impacto, da dimensão, é quando eu vejo alguém que... Eu vou citar o exemplo do meu pai. Meu pai não gostava de igreja, não gostava de crente. Meu pai começou aí depois que eu me converti. Meu pai hoje é pastoreado por mim e se converteu com uma pregação minha, eu pregando, e foi batizado com o Espírito Santo comigo pregando. Eu consigo ter a ideia da dimensão do que Deus faz através de mim quando eu vejo uma situação dessa. Agora, em um culto pentecostal, com pessoas pulando, se alegrando, eu não consigo entender isso como dimensão. Consigo entender isso como algo puramente de Deus com aquela pessoa. Que é a questão que eu falo sobre a questão do pregador e do pastor. Você me perguntar hoje, o que você mais gosta de ouvir? Pregador, agora que tem muito, ou um pastor pregador? Prefiro um pastor. E quando eu digo pastor, é que pastoreia. Então, assim, possivelmente você não vai ver tanta eloquência. Um pastor que prega, mas você vai ter vivência. E é o que eu estou procurando hoje. Vivência. Então, assim, eu abro até um parênteses para falar aqui. Tudo que eu sou como líder de jovens do setor, pastor pela primeira congregação em São Nicolau, hoje a segunda em andamento, né, pela Prudente, devo tudo isso a Deus e ao pastor Wagner. Você falou sobre a dimensão, desculpa te cortar. Outra experiência. Eu tô aqui hoje, graças a Deus, ter usado você. Deus usou você. Eu estava afastado da igreja, a Keila estava me ajudando a voltar, e não tinha forças para voltar. E você veio pregar aqui no Jardim Ângela, na Unida. E aí você contou o testemunho de um rapaz no metrô que acho que ia se suicidar, se não me engano. Eu lembro a música. Quando a vida se torna difícil. E aquele dia eu voltei para Jesus, Felipe. Foi através daquela pregação. Eu sempre falo pro Wagner, aquilo me marcou tanto, tanto. E aí eu falei, quem que é esse cara? Quem que é esse cara, né? Eu não lembrava, mas aquilo foi o Felipe, da Vila Prudente. E foi ali que a gente voltou para Jesus e estamos aí até hoje. Fruto do que Deus te usou, cara. São os frutos. Aí eu consigo entender a dimensão. É quando eu chego um pouco mais próximo e Deus me motiva a não parar. A gente sai da Vila Prudente, aí você teve o seu tempo. Sede. Liderança setorial. Cara, você dirigia. A gente foi líder de jovens nas nossas congregações. E liderança setorial, cara? Liderança setorial. Como que é? Porque acredito que seja um pouco mais pesado. É mais pesado, mas tem uma coisa que é mais pesada do que a liderança setor. Porque a liderança setor são as congregações. Então, você pode ter características diferentes, mas elas não são muito diferentes de uma das outras. Então, se você for na Vila Prudente, você vai encontrar jovens que possivelmente você vai encontrar com as mesmas ideias de uma igreja, de uma congregação outra, sabe? O problema é você conciliar setor, sede. Porque a sede também é uma congregação. Aqui foi uma das maiores dificuldades que eu tive junto com a Di. Vou explicar por quê. Eu estava vindo junto com ela de uma experiência muito extraordinária na Vila Prudente com jovens. O que eu imaginei? As coisas que eu utilizei aqui junto com a Di vai funcionar exatamente aqui. Eu entendi que não funcionava. Eu precisava de uma nova estratégia de Deus aqui. Aquilo que eu usei aqui era para aqui. Aquilo que eu ia usar para cá, eu precisava de Deus. Porque se não fosse assim, a gente cria um mecanismo e a gente segue, que é o que algumas pessoas fazem.
deu certo em um lugar, você não consegue fazer dar certo em outro. Tem que se readaptar, estudar, fazer uma leitura do ambiente, orar, buscar em Deus. E na sede foi mais complicado. E congregar na sede também muito complicado. Muito complicado, porque é muito diferente de congregação. É maior. Você chega já com o bonde andando. Então, cada família já tem seu hall de amigos. Então, é muito complicado. Mas uma coisa que eu posso falar sobre os jovens da sede, muitos deles ainda estão lá, com o Paulinho hoje, congregando na sede, é que eles nos ajudaram demais na questão do acolhimento. Você faz parte da gente, eles cobravam que a gente ficasse mais perto deles. E não era nada injusto, era justo, né? Mas o congregar, eu acredito que nas congregações é mais intenso. Então, você vai encontrar um jovem, e todo jovem de congregação, ele não participa só da mocidade. O jovem da mocidade, ele está com alguma função na questão da tesouraria, da escola dominical, ele está ajudando algum irmão em alguma coisa, alguma jovem ali tem que se transformar de forma sobrenatural em um domingo, sem ninguém falar, na tia das crianças, tem que fazer cantina. Então, na congregação, é muito um puxando o outro. Na sede, não. Tudo bem definido, né? Sabe? E é muito complicado. E você tá na congregação, você tem culto terça, quinta e domingo, escola dominical e culto à noite. Mas na segunda, na quarta e na sexta, você tem trabalho rodando em culto no lar, conversa, passeio. Na sede, por conta da faculdade, dessas coisas, você não conseguia ter nada na semana. Você pode encontrar até hoje, na quarta-feira. Você vai encontrar pouquíssimos membros sede no culto de ensinamento. Você vai encontrar congregação lá. Porque congregação está acostumado com a correria, meu amigo. Você pode falar pro cara, não vai. O cara pode falar o que for, mas ele vai. Para ele já tá terça, quinta. Tem que ir quarta, meu amigo. Ele já foi segunda. Ele tava abrindo a igreja para ter ensaio de alguém. Ele tava indo na sexta para visitar alguém. Então, quarta-feira para ele vai também. Na sede é mais complicado. Então, você às vezes só tinha a oportunidade de se reunir no domingo. Como é que você compensa no domingo a ausência da semana? Era um trabalho absurdo. Mas no setor, é umas experiências extraordinárias. E como foi lidar, Felipe, com você jovem pra caramba e lidando com a mocidade setorial, alguns líderes mais idade e com tal. Detalhe, tá? Recém-casado. E aí que tal? Recém-casado. Recém-casado. Pra você ter uma ideia, a gente foi na lua de mel. Na lua de mel você pensa em tudo, irmão, menos na igreja. Tá mentindo? É isso aí. Via de regra seria isso. Tinha que ser isso, a não ser eu que liguei no dia seguinte. Quase liguei. Liguei não, quase. Ufa, menos mal. Mas a Di teve um sonho na lua de mel. E o sonho que ela tinha na lua de mel, estava na Vila Prudente. O pastor Sérgio, que era o pastor na época. A mocidade fazendo uma fila para se despedir. A gente com uma mala e o pastor Wagner mandando a gente sair. Deu 20, 25 dias, o pastor Wagner nos chamou e pediu pra gente assumir. Então Deus tinha falado com a Di. Eu falei, mas não é possível, a gente tava no nosso melhor momento. E aí foi pra lá, e foi um desafio muito grande. Ficar de igreja. Impressionante confirmação. Não, Deus tinha falado com ela. E eu sabia que era de Deus, porque eu falei, meu Deus, tanto lugar pra sonhar aqui. Não, então... Nessa hora, meu. Deus não pediu nem licença. Deus interrompeu minha lua de mel. Quando você tem a liberdade em Deus, ele vai se meter em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer área da sua vida. Algumas pessoas falam e elas criam um termo que o Espírito Santo ele é educado. Não acredito. Não, que isso? Eu passei a não acreditar. Eu pensava dessa forma. Educado, não digo não na questão de como fala, mas educado que as pessoas falam na questão da etiqueta, do respeitar espaço. Eu nunca tive meu espaço respeitado. E tá tudo bem. Paulo falou que eles consideravam escravos, pra ele tava tudo bem. Quem sou eu pra falar que tá tudo bem? A minha volta pro Belém foi assim. Foram 15 dias. Por favor, fala disso. É outra coisa que eu me arrependo. Quando eu ia sair, a gente foi pra Presbiteriana, você falou que queria conversar comigo. E eu vou conversar com o Filipinho nada. Eu vou pra IPB. Tentei, viu? E aí, a gente foi, quando foi pra gente voltar, tava indo trabalhar, Deus tava falando, orando, tal, louvando os hinos. Deus começou a falar comigo. Volta de onde você saiu. Não volto. Não vou voltar. Tô bem onde que eu tô. Não faço nada na IPB.
Ó, macio. Tranquilo. Volta de onde você saiu. Volta. Resumo da ópera, foram 15 dias que eu ia dormir todo dia 4, 5 horas da manhã. E ele falando, volta de onde você saiu. Eu tô mandando, volta de onde você... Até que eu falei, Senhor, amém. Se for pra voltar, o Senhor vai falar com a Keila. Porque ela também não queria voltar. E aí Deus fez com ela. A gente voltou pra Planalto 2. 15 dias que podiam ter dormido muito melhor. A gente é teimoso, né? Quem não é? Eu lembro quando ele me ligou, ele falou, cara, eu não sei o que é dormir, não consigo descansar. Tá começando a encher o saco já. Tá começando a aperrinhar. E, meu, a parte dele ser educado, cara, não. Se você entrega a sua vida de verdade, ele vai se meter em tudo. Ele tem liberdade Tudo. pra isso. É o timoneiro, né? Liberdade. Não tem como você falar pro timoneiro guiar o barco e só dar metade do timão pra ele. É aquela pegada, o pessoal canta hino e não sabe o que tá cantando. Já dizem por aí que é a hora que a gente mais mente, né? Na hora dos louvores. E a gente canta que o senhor pode tomar minha vida, faz o que quiser, será mesmo. Quanto tempo já pastoreando, Felipe? 2 anos e meio em São Nicolau. Tô em caminho do ano. 4 anos e meio. Você foi um dos cases de sucesso que nem eu brinco, do curso de verão dos Jovens Obreiros. Embora, lógico, já tinha uma vida ali e tal, mas foi um dos que saiu dali. Foi. Como foi esse chamado pra pastorear? Olha, eu sempre preguei, né? Então, quando eu falo sobre itinerante, alguma coisa desse tipo assim, eu sei porque era o que eu fazia. Onde que eu estava. E vou abrir e compartilhar um segredo. Deus nunca falou comigo sobre pastorear. Nunca. Deus falou que eu ia pregar. Nunca. Deus usou a primeira pessoa para falar comigo que eu ia pastorear. Ela tem nome, sobrenome, dá para chegar e vai estar aqui semana que vem. Pastor Wagner. Pastor Wagner estava indo numa ceia, não tinha ido na reunião de obreiros, estava na ceia, estava no carro da meu sogro. Pastor Wagner me liga, era 6h35, 6h45, por aí. 5h45, acho que a ceia começava às 18h. Felipinho, você tá vindo pra igreja? Eu falei, tô a caminho. Ele falou assim, rapaz, surgiu uma porta para você dirigir uma congregação hoje. Você tá vindo? Eu falei, tô. Então tá bom. Pensa. 5h para 6, 7, não sei. Cheguei lá, o que eu imaginei? No carro eu falei pra Dia, eu falei, nega, Vila Prudente. Por quê? Porque eu tô liderando o jovem. Tá muito complicado, distância, trabalho, essas coisas. O pastor falou que vai me ajudar nessa questão. Então o que ele vai fazer comigo? Vai me mandar pra Vila Prudente, Perto porque de é o casa. lugar mais perto da minha casa. Nossa, vai ser lindo. Top. Chegou lá, o pastor começou a anunciar. Quando ele falou São Nicolau, minha pressão deu uma oscilada. Eu tava nesse dia. Deu uma oscilada. Eu sei que você ficou mais branco que essa camisa. E o que, rapaz? Eu não fiquei... lembro. Nossa. Por quê? Primeiro que eu só tinha ido lá pregar, né? No congresso, alguma coisa do tipo. E eu tava esperando uma outra coisa. E fui pra lá. Né? Sem carro. Contramão. Nos primeiros meses eu gastava 700, 800 reais só de Uber. Porque não dava pra pegar ônibus. Porque eu chegava muito tarde do trabalho e não dava tempo de chegar. Aí Deus começou a enviar os anjos na minha vida. Então, quando o pastor falou que eu ia dirigir pastorear São Nicolau, eu não rejeitei. Até porque é uma coisa que eu queria. Por quê? Porque a Di estava morrendo espiritualmente. A gente fez uma oração na sala de casa dizendo: Senhor, cria um jeito para recuperar minha esposa. Para nos recuperar. Deus sabe como recuperar. Deus me conhece tanto, Wagner, conhece tanto a Di, Brian. E ele sabe que para recuperar a gente espiritual, ele coloca um desafio na nossa mão. É assim que recupera a gente. Pelo menos funciona com a gente. Então foi um desafio. Eu lembro que a primeira semana eu cogitei e falei, vou falar com o pastor, não vai dar isso aqui pra mim não. Na primeira semana? Na primeira semana, eu falei, vou ligar pro pastor, não vai dar isso aqui pra mim não. Você tá doido? Aí eu orei a Deus, falei, não, calma, paciência. Eu lembro que eu bolei um relatório de 3 ou 4 páginas. Convoquei uma reunião com o pastor Wagner, era no tempo de estacionamento, né? Tava o pastor Wagner, acho que a irmã Tiane, pastor Vocton e a irmã Naí.
mais alguém. Eu fui lá, tal, o óculos com aquele óculos assim, ó. E a gente foi conversando. Falei, pastor, eu tô com essa situação. E eu preciso resolver. Eu lembro do pastor ter tirado o óculos, ter coçado. O óculos sacou lá 500 mil do bolso. Aí o pastor Wagner é o seguinte, irmão. Se ele te bota, ele te dá liberdade pra fazer. Só que ele não vai romantizar nada, não. Quando ele me chamou pra pastorear, ele falou assim, ó, você vai ter um problema porque você é jovem. E aí foi quando ele lia até pros jovens obreiros, e aquilo serviu pra mim, o conselho de Paulo a Timóteo. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então, ele já me alertou, você vai ter um problema, porque eu tive quando eu dirigi. Então, o pastor também pastoreou muito novo, né? Então, eu tive um problema. Você vai ter um problema assim. Ele, Quantos anos você tinha? na época, 4 anos atrás, eu tinha 28. Na minha idade. 28. Um dos pastores mais jovens que já passaram pelo setor, sim. pelo visto. Eu acho que era essa idade, eu era 28, 29 anos. E aí eu conversei com o pastor falou assim, não, pode resolver, tal, qualquer coisa assim. O pastor sempre deu essa liberdade, na dúvida me procura, tal. Fica tranquilo. Aí eu falei, pastor, então, mas eu vou resolver. Preciso de alguém comigo. Ele não tem obreiro lá? Eu falei, tem. Eu não sei se vão ficar, né? Como boa parte não ficaram. Quanto à idade, né? A gente entende. Mas eu falei, pastor, eu preciso de alguém. Aí o pastor, não, dependendo de quem você vai chamar. Aí eu falei, eu preciso do Dani. Não, mas o Dani não é o seu auxiliar aqui da mocidade do setor? Eu falei, é. Então, mas se você tá saindo, quem assume é ele. Eu falei, assumiria. Vai assumir comigo. Não, tem gente boa aí, pastor. Eu preciso do Dani. E Deus já tava falando com o Dani, né? Sem nem eu saber. Eu falei, tô precisando do Dani. Aí o pastor foi lá e liberou e tal. O pastor Walker, o menino veio armado, hein? Aí liberou o Dani. Mas nada do que... E aquilo eu criei um padrão. Depois do Dani veio o Thiaguinho. Depois do Thiaguinho veio o Cuscuz, Dani, né? Francisco. E aí foi juntando. Aí juntamos com o pastor Aparecido, que hoje é o pastor de São Nicolau, Carlos, Djalma Leite. Aí eu fui conhecendo. Djalma Lúcio, os meninos da mocidade, Sidney, ganhei o Caio pra Jesus, que tá com a gente. Sidney com a gente. Daniel da Samanta, que me ficava no Bíblia Responde me instigando com a gente. Então, assim, eu não inventei moda. É bíblico. Eu entendo que pastorear é missões. Não é missões? Não é fazer missões? Ok. Então, se pastorear é fazer missões, Jesus falou que não é bom que vá só, vai de 2. Então, eu pedi a alguém. E eu acredito que seja a forma mais saudável de alguém hoje pastorear uma congregação. Você não pode pegar uma família e colocar lá. Eu não acho saudável. Mas a visão que a gente sempre aprendeu não, pega tuas coisas, pega o teu violão, bota no embornal e vai lá. Mas posso te falar, Brian, é que funcionava 15 anos atrás. Hoje, o próprio pastor Wagner, ele cita isso de forma muito precisa. Pastorear hoje é muito mais complicado do que pastorear antigamente. É muito mais. Então hoje, assim, você lembra do que hora começava os cultos na semana antigamente? 19 horas. 7 horas. Sim. Hoje já começa às 20. E quem consegue chegar às 8? Do jeito que tá indo, não se surpreendam, e eu quero ser o primeiro a falar isso daqui, não se surpreendam se a gente começar a ter culto só de final de semana. Ninguém tá conseguindo chegar mais de semana. Ninguém. Trabalho. Aí você fala, sai do trabalho. Quem é que sustenta? Quem é que paga o aluguel? Então, assim, hoje é muito complicado. E até isso você tem que ter uma visão para você, e é isso que vai fazer você ter uma visão como pastor vendo os outros. Então, assim, eu tenho gente lá na Vila Prudente, Jatim, São Nicolau, que vinham de muito longe, que trabalhavam e chegavam muito tarde. Não tem uma ligação minha cobrando. Quando eles entendiam, e eu entendi que o trabalho é voluntário, que ninguém ganha um mísero salário para fazer aquilo, é por Deus, eu acredito que toda motivação é válida. Talvez não seja na minha velocidade, mas é válida. Então você começa a abraçar, e você começa a criar uma equipe, e é por isso que eu acredito que também essa questão de primeiro e segundo é obsoleto, não funciona. Hoje você tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Só que não na ordem. Uma equipe fale a mesma língua e que consiga suprir a necessidade quando você estiver fazendo uma outra tarefa. É uma nova visão? É difícil as pessoas mais antigas entenderem?
Também é difícil. O que não é difícil é o pastor Wagner entender. Porque o pastor Wagner tem a cabeça aberta. Então, na hora que eu pedi, ele liberou. Mas assim, ele libera, ele entrega, desde que você entregue fruto. Desde que você Então. apresenta bons frutos. Não resultado, tá? Tô com uma série que eu vou começar em setembro. Fruto e Fruto ou resultado resultado? é diferente? Claro que é. Resultado é matemática. Você tem uma garrafa, ele tem um copo, você abre, coloca, eu pego e tomo. Isso é resultado. Fruto. Fruto você depende de tempo, temperatura e terra. Por que você acha que Jesus, para falar de alma, ele não fala para você vai e dá um resultado? Porque ele sabia que não dependia de quem ia. Depende da terra, depende do clima, depende do tempo. Então, no reino de Deus não funciona resultado. Funciona fruto. Resultado você pode cobrar. Fruto você tem que esperar. O tempo certo. Então, hoje, como líder, empresa, não. Na minha empresa, a mulher me dá um computador, me dá um programa, eu me formei para aquilo, e ela me diz assim, você está falando, ó, é essas medidas, é esse programa e tem que sair esse projeto. Eu estou sendo pago para isso, eu tenho todas as ferramentas e depende exclusivamente de mim. Resultado. Se eu não dou, sou incompetente, ela me manda embora, outro vai no meu lugar. Ok. Fruto. Fruto é vida. São pessoas. Tempo, temperatura, jeito, clima, terra, regar, ver o que está acontecendo. Eu não consigo chegar para você e falar assim, Wagner, preciso de 3 ou 4 pessoas convertidas semana que vem. Eu posso até sugerir isso para você. Agora, só se você for muito otário, você acreditar e aceitar. Foge. É exatamente Desculpa o termo, isso. mas Sim. Foge do controle essa parte. Não é o fruto não é. Então, mas assim, Nossa. mas por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas se sentem ofendidas quando fala, pô, eu tinha que entregar. Não, você não tinha que entregar. Você tem que trabalhar pro reino, trabalhar para Deus, ter as boas ferramentas, ter as boas sementes, e a semente é boa. Eu te falo, o problema daquela parábola do semeador, o problema é na semente, no semeador ou na terra? Só uma vingou? Quem é o problema? O semeador não é, porque ele foi. Disposição tinha. A semente era ruim? Não, era a mesma. A mesma semente ele depositou nos 4 tipos de terra. E por que só uma vingou? Ali era o próprio Jesus falando, não depende da semente do semeador, exclusivamente. É todo um processo. É uma construção. Então, por isso que eu já... Eu entendo o que é resultado e o que é fruto. Resultado é no meu trabalho. Fruto é na igreja. Fruto é no reino. Fruto é no mundo espiritual. Lindo. Isso no discurso é lindo. Maravilhoso. Eu acho esplendoroso. Mas e quando chega lá? A gente que não está, a gente sai daqui, levanta dessa cadeira, vai para uma igreja com a ideia de que não, vamos gerar fruto. Só que chega lá, não são impostos resultados. E aí? A linguagem é de resultado, né? A linguagem é imediatista. Só que assim, você... Isso daqui pode mudar você do foco para o qual você foi para servir ao resultado? Pode, claro o poder da cadeira, do meio? Eu gosto de um termo que Jesus utiliza para simplificar isso. Jesus diz assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. De forma bem chula, e traduzindo para o português clássico, Jesus está dizendo o seguinte, onde você gastar energia, vinga. Então, se você lidera, pastoreia, visando almas e reino, seu tesouro é aquilo ali, seu coração está aquilo ali, meu amigo, vai dar fruto. Porque o maior interessado que aquilo dê certo não é você. É Deus. Quem morreu foi o filho dele. Então já começa por aí. Agora, quando você começa a dividir esse chamado com outros, supostamente, mini chamados, colocando em algum momento em pé de igualdade com esse chamado aqui, eu vou simplificar. É ganhar almas, pregar e cuidar. Chamado para isso. Quando você começa a repartir essa energia com outras coisas,
o fruto vai ser compatível com a energia que você está depositando naquilo. Então, assim, quando algumas pessoas falam assim, por que existe uma queda em número de conversões, batismo no Espírito Santo? É óbvio. A energia hoje é em quê? Empresariado? Quer que Jesus batize em um culto desse? Matemática dessa. O foco é almas. Ok. Aí você acha que fazendo um congresso, gastando toda a sua energia, foco e tempo em roupa, você acha mesmo que você vai ter resultado? Então, assim, eu tenho um negócio comigo. E quem congrega comigo sabe. Eu não curto mais congresso. Não faço. Você pode me chamar para ir no seu congresso? Vou com o maior prazer. Porque eu vou como pregador. Agora, como pastor, eu acredito que não seja um mecanismo saudável mais. Porque você cria um mecanismo que as pessoas busquem a Deus por um período de tempo, e aquele período mínimo de tempo que elas buscam a Deus vai gerar um resultado instantâneo. E o que tem de gente que sai frustrado em congresso não é muito, não é pouca. Virou fórmula mágica, né? Virou algo Claro. místico, né? Claro. Mas é um pensamento meu, não é uma coisa que eu vou transformar em tese. Via de regra, É uma né? coisa No que- começo você falou de polêmica. Isso é uma coisa que gera polêmica porque ele tá indo totalmente na contramão do que os outros pastores fazem. Uma das Pensam. perguntas que chegou A pandemia me ensinou isso. Você quebrou. Eu acho que o Brian ia fazer uma pergunta, mas aposto só. Vai lá, bora. Como foi pastorear jovem, primeira igreja, recém-casado, pastorear na pandemia? Como foi conciliar isso? Terrível. Terrível. Máscara, distanciamento, ceia via delivery. O maior problema e a Igreja fechada. maior dificuldade é a aproximação e a comunhão. Não é nem o culto em si. É a aproximação. Porque pra mim, culto só é culto por causa da aproximação, do calor humano, do toque, do abraço. O Thiago tava com você já nessa época? Tava. Pô, tava. Ele conseguiu ser pastor durante a pandemia? Live, É bravo. mas era live. Eu fazia tanto as lives na página, Pelo amor de Deus, cara. Na igreja. na igreja fazia live, e pros membros, lives específicas, mensagens, ia, visitava, sempre, obviamente, com respeito. Alguns irmãos não queriam que a gente fosse, né, por conta do medo, do pavor e tal. Mas era muito. Mas, e vou te falar uma coisa, glória a Deus. Quando o pastor me colocou em São Nicolau, eu queria ir pra Vila Prudente. Mas São Nicolau foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Brian falou Deus não errou e nem o pastor. do que Deus usou você pra ajudar a vida dele durante a pandemia. O Brian sabe dessa história. Eu tava passando com a minha esposa, com a minha família, com a forma como a gente tava. Eu orando a Deus, eu não sabia mais o que fazer e pra quem pedir orientação. A real eu não tinha segurança pra quem pedir orientação. Não sabia. E vou te falar uma coisa. E deu um problema as minhas lives. Por quê? Porque eu não fazia de terno, Você não mantinha nem o de padrão. gravata. Por quê? Porque eu não prego em casa de terno e gravata. E eu não estava na igreja. Então, dava um problema por conta disso, né? E a gente tem que entender, tem que compreender. Mas, assim, era uma coisa fora da caixa, porque eu não cantava hino da harpa. A Di falou que não ia cantar e não ia pagar esse mico. A Di falou pra mim. Eu falei, amor, eu vou ficar aqui. Então, a Di preparava o fundo musical do negócio. A gente preparava a temática, tudo certinho e tal. E o meu foco era pregar mesmo. Falar com as pessoas, interagir. Então, mas era o meu jeito. Mas algumas pessoas não entendiam. Cara, me e ajudou acreditavam que eu tava A querendo... entrevista daqui a pouco vai pro final, mas vamos causar polêmica agora, então. A gente não gosta disso, Brian. Pelo amor de Deus, cara. Não, só terminar. E num desses dias, eu olhei pra Camila e falei, não sei o que fazer. Ela olhou. Fala com o Felipinho. Falei, cara, ele tá pastoreando uma igreja. E aí eu lembro que eu mandei a mensagem assim: se der, se pá, você tiver um tempo, você tá pastoreando uma igreja, você tem sua esposa, tal, dá uma atenção pra essa situação. Te passei a situação, você falou, espera só um pouco.
Cara, o que me surpreendeu é que você respondeu na hora. E pra quem conhece esse senhorzinho aqui, ele não é de responder muito na hora. Você respondeu na hora e falou, espera um pouco. E ali você mandou uma resposta, uma oração, através do WhatsApp. Eu me tranquei no quarto, a Camila Em ficou áudio, na né? Os sala. meus áudios são O áudio. bem longos, né? Eu que eu digo. Quando ele me mostra lá, áudio do Felipinho, deu ruim. Aí 5 minutos, 10 minutos. 5, 10, 15 Mas eu só faço isso com os mais chegados. 15. Cara, isso nunca tinha acontecido. Quando eu vi que era uma oração, eu dobrei o joelho e fui acompanhando a oração. Cara, o céu abriu no meu quarto. Eu passei um dia inteiro, mais de 12 horas, com um peso nas minhas costas. Que eu orava, passei o dia orando e não saía. Quando terminou aquela oração que Deus te tomou naquela mensagem em língua estranha, em profecia, saiu o peso. Cara, automático. Parece brincadeira, mas foi automático, Thiago. Eu fui pra sala, a Camila olhou pra mim e falou assim, e aí? Eu falei, resolvido. E aí, a gente conversando depois, na base das orientações, você me deu uma orientação que ninguém nunca tinha me dado. Você virou pra mim e falou assim, conversa com o teu pastor. Eu falei, qual? Pastor Wagner Josino. Eu falei, você acha? Você foi lá, me mandou o contato dele, conversa com ele. Ele usa e abusa desse contato até hoje. Pior coisa que você fez. Ele foi lá, aí ele vai lá e ele vai saber o que te falar. Aquilo ali salvou minha vida espiritual, meu casamento. Cara, mudou minha vida. Então, o Brian falou dessas experiências, falou assim, a gente sabe que aqui o podcast, o foco é você, é o entrevistado. Mas eu queria mostrar que Deus usa. A dimensão da forma como Deus te usa, na simplicidade e nas novas tecnologias, é real. É real. É usar as armas do tempo atual, né? Como disse um certo pastor, né? Uma pregação aí, né? Mas e aí? Você comentou que a informalidade, o fato de não usar terno, gravata e tal, trouxe alguns problemas. Vamos entrar nessa seara. Você é um pastor jovem, um pastor que hoje está meio fora da casinha do Belém, do nosso ministério, para muitas coisas ainda, para aquela visão mais antiga, mais estrita do ministério. E a gente sabe que as críticas vêm. Paulada vem. Às vezes de lados que a gente nem esperaria. Você acha que ele recebe crítica? Cara, como que fica o psicológico, o emocional nisso e como seguir em frente os trabalhos? Olha, fora da caixinha, não sei se é o seu termo. Não, convenhamos. Do que a gente tá acostumado. Então, mas essa questão, será que quem está fora da caixinha sou eu? Ou quem está fazendo diferente e errado? Não dá pra conversar com esse cara. Ele destrói a minha pergunta voltando Porque contra assim, mim. se você fala pra mim que eu sou fora da caixinha, Brian, por gravar uma mensagem. Se você fala que eu sou fora da caixinha por uma abordagem mais jovem com um jovem, eu sou fora da caixinha ou alguém que tá na minha mesma função que eu e não faz isso e não está aberto a essa mudança? Eu acho que não sou eu. Mas assim, a minha questão, por ser jovem, ela traz uma dificuldade, né, pelos mais antigos, e eu sofro muito, e eu vou abrir o jogo aqui e o Thiaguinho sabe do que eu tô falando. A minha maior crítica que eu recebo é da minha mãe. Minha mãe não curte muito, às vezes, a liturgia do culto. E olha que a liturgia do culto é do Belém. Mas no meio do culto é um louvor que eu puxo, é um momento do clamor. É uma coisa que, às vezes... Teve um dia que eu mudei a ordem do culto. Comecei com a pregação, terminei com o hino da harpa. Mas para ensinar o povo a chegar no horário, esse tipo de coisa. Tudo tem um propósito, né? Por exemplo, a gente estava com um desafio de uma questão que precisava ajudar numa questão financeira, uma situação da igreja. E o que eu estava fazendo no começo? Qual é o horário de tirar a oferta? Recolher a oferta, né? Ninguém tira, a gente recolhe. Qual o horário?
antes da pregação. O que eu comecei a fazer? Comecei a recolher a oferta depois da pregação. Por quê? Porque muita gente vinha de longe e chegava nos 5 minutos iniciais da pregação. Se eu recolhesse a oferta antes, essa pessoa vinha e não tinha oportunidade de contribuir. Aí você fala, não, ela vai guardar essa oferta para entregar no próximo culto. Não, ela não vai guardar. Então, assim, eu entendi a necessidade da igreja, eu compreendi e eu não mexi em nada. Eu só troquei a ordem. Mas o recolhimento continua. Além de ser bíblico, faz parte da liturgia. Adivinha o que aconteceu? Crítica. Só que ninguém vai perguntar os desafios financeiros e as contas que você precisa pagar no templo. Quem está administrando e quem encabeça a lista sou eu. Então a decisão é minha. Mas assim, você tem que fazer de algum jeito em que a coisa fique minimamente leve. É o que eu procuro fazer. E eu falo sem... Quando o pastor Wagner, vocês falam que ele está ali, ó, não sei como é que vocês vão ficar se vier um pastor diferente de mim. E eu falo que é verdade mesmo. Eu não sei, de verdade, eu não sei se eu teria a mesma liberdade que eu tenho hoje. Eu pintei a igreja de São Nicolau de preto, cara. Olha, a igreja da parede preta. É worshipeiro, então. Eu pintei a parede de preto. Jogo de luz, fumaça? Não, nada também. disso. Eu pintei. Por quê? Aí todo mundo falava, pintou a parede de preto pra mim. Não, não era. A gente era vizinho e a gente era dentro de uma comunidade. Até hoje é. E você tinha tabacaria. Qual que é a cor da tabacaria? Preto. Preto. Você tem um bar na sua frente, não sei o quê. Preto. Não sei o quê. Preto. E não sei o quê. E qual que é o maior núcleo de pessoas ali? Irmãs ou jovens? Jovens. Jovens gostavam de ir no quê? Naquele na parede preta. Então eu criei um mecanismo para que eles passassem na igreja e minimamente entendessem que ali era um lugar visitável. Quando chegava lá, eles iam perceber que a liturgia é assembleiana, que o poder é assembleiano e que a palavra é belemita. Eu só criei uma isca. Só que quem tá de fora e não entende o contexto, critica. Então assim, mas o pastor Wagner nunca censurou. Nunca. O ouvido do homem tá muito pesado de coisa que vão levar. Eu não sei se está pesado, mas de São Nicolau eu sei que levaram. Já ficou pesado. Mas então. não de membro. Gente às vezes de fora, gente né? de fora, ou algum pastor, ou alguém que não mais de idade. no contexto. Que eu entendo. Mas às vezes as pessoas não têm um cuidado de falar assim, calma. Deixa. Não custa você se colocar no lugar e perguntar qual foi o objetivo. Se o camarada não souber responder o objetivo, aí sim vale a pena a crítica. Mas se você for perguntar e ele explicar para você isso que eu estou explicando, você vai entender. Mas você pode perceber que antes de eu sair de lá, quando passou um ano e 3 meses, eu pintei a parede de cinza de novo. Não era mais preto. Por quê? Porque eu entendi que aquele resultado que eu precisava, e era resultado, que era fazer gente chegar, não se converter, gente chegar, eu já tinha conseguido. O atrativo, né? É claro. Vila Prudente, quando a gente assumiu, eu pintei a parede preta. Não, porque ao derredor da igreja eu não tenho esse tipo de público. É um público, obviamente, mais jovem, sim. É um público de mais irmãs, sim. Eu entendi, fiz a leitura e não vou inventar moda. Não é uma coisa para polemizar. É uma coisa que quem lidera e pastoreia precisa ter esse feeling. Eu quero o melhor para esse povo e eu quero ser relevante aqui. Para ser relevante aqui, eu preciso fazer esse negócio aqui. Eu posso estar muito errado. Para você criar uma ideia dessa, você precisa se jogar nessa obra. Sim. Tipo assim, eu tô na minha casa, eu tô no trabalho, eu tô pensando na igreja, eu tô pensando na obra. Você vai entrar de cabeça nisso. É o que eu faço, é o que eu procuro fazer. Os temas, os projetos que eu faço, pensando na igreja. Eu acompanho bem a página lá de Vila Prudente. Nunca tem um culto sem tema, né? Você sempre posta ali com a palavra já direcionada. Mensais, né? Mensal. Da onde vem? A gente fazia desde a época dos jovens, né, no setor. Fazia culto temático por mês, só tinha um culto uma vez por mês, então era culto temático. Porque você consegue mobilizar para um assunto. Por exemplo, na ceia agora de domingo, que vai ser lá, o tema é Jeová Jireh. Alguém provavelmente pode pegar um recorte disso e falar que eu estou querendo imitar alguma igreja neopentecostal. Não. Jeová Jireh não é a propriedade dela. É bíblico. E detalhe, a ceia... Ele já tá preparado, cara. A ceia é sobre o quê? Provisão. O termo Jeová Jireh surgiu de onde?
de uma provisão de um cordeiro que era símbolo de Cristo, que tem tudo a ver com a ceia. Então, assim, não é uma coisa que você quer fazer para imitar. Eu sou contra as quintas proféticas da vida, as cestas proféticas, a cesta da quebra de maldição. Isso aí eu não curto. Agora, por exemplo, culto de libertação. Para mim, culto de libertação é culto de ensinamento. Porque Jesus, ele deixou esse parâmetro, né? Conhecereis a verdade. É verdade. Então não é pela imposição de mãos, é pelo acesso à verdade. Então, culto de libertação é terça-feira. Só. Mas assim, aí eu te pergunto pra você e pro Brian. Eu sou fora da casinha? Se eu for considerado um camarada fora da casinha e da caixinha, então Jesus tem que ser considerado. Quem falou isso não foi eu, não. Deixa o homem sem palavras. Não! Ia deixar. Pros padrões que a gente tá acostumado nos últimos 20 anos, pelo menos. Mais até, né? Isso é ser fora da caixinha. Porque existe um padrão ainda que assim, é isso, essa caixinha, você fecha essa caixinha e abre essa aqui no... Não, nessa você não toca, porque Vagninho, o que você faz, beleza, não é fora da... É o que deveria ser o normal. Mas... Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que acontece na escolha de todo pastor para dirigir uma congregação. Muitas pessoas, e eu falo isso para os jovens que vão ouvir depois, ou para alguém que às vezes tem esse medo. Eu não vou dirigir igreja porque não pode fazer nada. Não, claro que pode. Você pode fazer tudo. Fala isso aqui pra eles. Ali, você pode fazer 18. tudo. Quando o pastor Wagner me chamou, ele não falou assim, você não pode fazer isso, não pode fazer... Não, eu sei exatamente onde eu estou entrando, sei o costume da minha igreja, sei a doutrina que rege a minha igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, sei. Mas eu posso fazer qualquer coisa que não fira os princípios bíblicos e do regimento interno, desde que eu ore e seja criativo. Dá pra fazer. Então, esse papo de falar assim pra mim, que pra você ser o pastor que Deus chamou você pra ser, você ser o líder que Deus chamou você pra ser, não pode ser nos parâmetros da Assembleia de Deus, é mentira. É porque você entrou lá e você se fechou. Pastor nenhum fala pra você que você não pode fazer um culto temático. O pastor Wagner nunca chegou pra mim e falou, você não pode pintar uma parede de preto pra atrair esse tipo. Não, ele nunca falou. Eu tenho uma regra de fé, eu não posso mudar. E somos pentecostais, eu não posso mudar. Somos pré-tribulacionistas, isso eu não vou mudar, porque eu também sou e não posso. Não quero mudar. Nós somos dispensacionalistas, não vou mudar. Nós acreditamos no respeito a pastor e na autoridade pastoral, não vou mudar. Nós acreditamos que Jesus cura, nós acreditamos que os dons não cessaram, nós acreditamos que Jesus batiza com o Espírito Santo. O que eu mudei em pintar a parede de preto? Nada. O que eu mudei em criar um culto temático para um domingo? Desde que eu entenda que o povo precisa entender que Deus provê. Desde que eu possa criar um mecanismo para que o povo fique pensando. Por exemplo, hoje tem o Jeová Jireh amanhã, né? Domingo na ceia. Já tem gente mandando mensagem. Tô escutando o hino de provisão de Deus. Então, o culto para essa pessoa já começou. Tô ajudando o culto que eu vou fazer aqui. Então, assim, é criatividade. É uma questão de criatividade, ser muito bem assessorado pelas pessoas que estão à sua volta. Então, eu tenho pessoas que pensam a mesma coisa e pessoas que não pensam tão igual assim, que também é válido. Ajuda, talvez, ter um contraponto, né? O Dani é a pessoa muito mais diferente do que você imagina de mim. Dani? O Dani é terrível. Geralmente eu falo alguma coisa, geralmente tem... Ele pode até concordar, mas tem um parêntese. Ele cria um parêntese. Eu brinco, o Thiago sabe, Dani sabe. Pergunta o pessoal de São Nicolau e Vila Prudente as brincadeiras que eu faço. Wagner já foi um culto lá. Eu vou apresentar um visitante na hora da pregação, não brinco. Agora, para apresentar um visitante, fazer alguma coisa, falar da programação da semana, falar dos assuntos de terça-feira, eu brinco. Brinco sobre futebol, brinco sobre política, brinco sobre tudo, obviamente. E tem algumas brincadeiras que eu não percebo. Você vai acabar e se excede um pouco. O Dani é o camarada que ninguém fala, ele fala. Ele fala. PCCCP. Por exemplo, tem um dia que eu brinquei e falei assim, irmãos, tem gente aqui... tinha um jovem que tava lá. E ele tava lá e a mãe dele, pastor, o meu filho não se converte. Aí eu fui lá e brinquei. Aí, irmã, fica em paz. E ele vai vir, nem que seja na bala. Mas não foi no sentido que ele ia ser baleado. Não. É um termo que a gente utiliza onde a gente mora. Tipo, vai ser na pancada, vai ser no aperto, mas ele vem. O Dani falou assim, Falei, Dani, não foi pensando nisso, tal, não sei o quê. Aí sabe o que o Dani falou pra mim? E com razão. Ele chegou e falou assim, não tem nada a ver com você, eu te conheço.
sei o que você quis falar. Mas tem gente aqui que tá esperando exatamente essa brecha pra pegar toda a sua vida e detonar. Então, esse cara aí, o Dani não pode estar na semana direto comigo. O Dani mora em Osasco agora e tá trabalhando em Interlagos agora. Deus. Mas pergunta se eu abro mão. Eu não preciso do Dani do meu lado no culto. Eu preciso do Dani comigo me dando essas coisas. Por exemplo, eu criei um negócio lá, nós criamos, né? Que nós temos, no mínimo, 40 a 50 pessoas que não frequentam os cultos de semana. Por conta de trabalho, faculdade 40, e distância. 50 pessoas? Que não frequentam. Perdão. Quantos membros você dirige hoje? Entre membros e congregados, Membros e congregados. em torno de... A ceia amanhã você vai encontrar 150, 160. Fora aqueles que passam e são variáveis, né? Mas essas 50 pessoas, o que a gente fez? O Dani não pode estar comigo às vezes na semana. Então o que eu criei pro Dani? O Dani, a gente conversou. O Dani vai pastorear essas pessoas pelo WhatsApp. Então toda semana essas pessoas vão receber uma mensagem, eu tô na lista, um vídeo dele, uma palavra dele, uma mensagem dele, perguntando se está à disposição. O Dani faz a triagem, envia para o grupo de visitas se tiver alguma coisa problemática, para que eles possam estar no culto de domingo e não se sentirem um peixe fora d'água. Por quê? Porque essas pessoas são membros. Elas não estão indo na igreja porque não querem. Elas estão trabalhando e estudando e precisam ser assistidas. Então, é feito assim. Basicamente o que a gente vê, né, Brian? Deixa eu ficar quieto. Tá, deixa pra lá. Fica quieto. O entrevistado é ele, não é você. Acabou as perguntas polêmicas, né? Acabou. Não, a polêmica acabou. A gente já matou a curiosidade. Eu tinha uma lista, mas tudo bem. Quem falou do pastor arquiteto projeto? Quem fez aí? Não precisa falar não, mas perguntaram mesmo? Utilizam esse... Esse termo? Vale lembrar. Você tem uma formação, certo? Tem. Qual que é? Acadêmica? Que é Eu arquiteto? mexo com arquitetura e trabalho com engenharia. Então, eu e o Brian, a gente já meio que ouviu. Já ouviu por aí uns 2, 3 falando, né? O pastorzinho arquiteto. Pastorzinho. Eu acredito que seja por causa do tamanho. Mas assim, a minha casa você vai ver que ela é muito bem ajustada. Pode ser no pior lugar, na pior rua. Quando você entrar lá dentro, você vai encontrar um mínimo de coerência. Nas cores e no espaço. É uma coisa que eu tenho. Então, se eu chego no culto de domingo ou na terça-feira e eu vejo a fileira torta, aquilo me tira a concentração de pregar. Então eu chego um pouquinho antes, eu tenho que organizar. Então assim, a Vila Prudente ela é torta, o salão. Não tem o que fazer. Uma coluna no meio, torta. Então eu me converti, o púlpito era aqui. Depois que congregar lá, o púlpito era aqui. Mas o púlpito onde é hoje foi uma sugestão que eu ouvi e projetei antes de executar. Projetei no meu trabalho, tinha uma coluna no meio, eu falei, mas eu vou ficar na frente da coluna. Ok. Mas eu consigo ver esse lado aqui, esse lado aqui. Esse lado consegue me ver? Consegue. Quando a gente assumiu, você não conseguia se movimentar. E tinha um buraco aqui nas costas, no drywall, que era pro sonoplasta. Era o Brenda, né? Então, eu imaginei o pastor aqui, a cadeira, e o sonoplasta com um buraco aqui fungando no meu cangote. Aí a gente tirou essa parede, a gente esticou, e detalhe, a gente só gasta com material e pouca coisa. A mão de obra a gente tem. Então quando alguém fala assim, é por isso, tá vendo? Deve pegar dinheiro do dízimo. Não pega dinheiro do dízimo. É quase uma CCB, né? Os próprios irmãos da igreja não, que... Lá a gente tem pintor. Se você perguntar quem fez aquela parede lá branca com detalhe, Caio. Os irmãos dão tinta. O carpete que eu coloquei no púlpito, o pastor Crispim colocou. As luminárias a gente compra na Santa Ifigênia no Mercado Livre, que é baratinho. A gente passa no cartão de alguém e vai pagando depois. Quem instala é o Zezon, o Diego. Eu preciso de pedreiro, eu tenho o Zé Roberto. O púlpito eu não gastei nada. Eu fiz o projeto com VP, né? No ferro. Foi o Everton que fez com sobra de ferro lá do trabalho dele. O vidro, quem deu foi o Jonathan, que veio aqui. Que é um quadradinho. Colou, tranquilo. O VP eu comprei no Brás, o V e o P, e fiz uma artezinha lá e coloquei lá no púlpito lá. As cadeiras comprei em uma fábrica, fala até o preço, R$130 cada uma, as brancas. As cadeiras vermelhas já estavam lá. Gastei com o quê? E comprei um relógio digital. Todo moderno esse pastor. Então alguém fala assim, gasto não. Mas assim, tem um detalhe.
E isso ajuda o pessoal a dizimar. Quando o pessoal entende que você está trabalhando para a melhoria deles ali. Um ambiente bom atrai mais pessoas. Mas, claro, um ambiente bem iluminado, bem ajustado, com um layout bacana, um som que não é dos melhores, mas muito bem ajustado, um grupo de louvor, com irmãs motivadas, jovens, com jovens também que querem, com adolescentes, com crianças. Então, assim, não tem como não funcionar, né? Aí não é uma questão de ser Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, ou seja lá. Aí é uma questão de entusiasmo. Você gostar de pastorear e gostar de fazer. No exército se fala que o pelotão é a cara do sargento, né? Exatamente. Foi um sargento motivado. Acho que foi pastor do Agninho. Pastor Adriano, ele tinha uma frase que ele dizia assim: se o pastor deitar. Não, se o pastor sentar, o povo deita. Se o pastor deitar, o povo dorme. Se o pastor dormir, o povo morre. E nessa caminhada a gente vai insistindo em pessoas. Tem que lidar com pessoas. Tem uma frase que é do pastor César Cavalcante. Ela ajuda muito na questão do ministério. Ela fala assim: no ministério, você corre com quem quer correr, anda com quem quer andar, para com quem quer parar. Então, dependendo da pessoa que você está insistindo, você tem que entender o que ela quer. Se ela quiser parar, não pode machucar ela. E é uma coisa que eu entendo. Se eu quiser insistir em alguma pessoa que não está me dando abertura, eu tenho um jovem lá que ele saiu da igreja. Vou contar um problema. Saiu da igreja. Não vou citar o nome para não... Saiu da igreja. E algumas irmãs perguntaram para mim assim: você não vai atrás? Ele gosta muito de você. Eu falei: continuo gostando, ele gosta de mim e fala comigo até hoje. E você não fala para ele vir para a igreja? Não. Ele sabe a igreja, sabe que sou eu lá, e saiu por outros motivos. Você não fala sobre igreja? Porque se eu falar, essa conversa que eu ainda tenho com ele de não ser de igreja, eu vou perder. E neste momento que ele saiu da igreja, eu não quero é perder o acesso. Deixa ele continuar. Deixa ele viver a vida. Tô aqui orando por ele. Eu tenho certeza que quando ele quiser falar sobre igreja, vai sair dele. Consigo ter contato, consigo ter no meu radar, consigo ter acesso. Agora, se eu começar a forçar demais a porta, já dizia o pastor Zé Carlos de Lima, né? Ficando apertado demais dá vazamento. Eu vou vazar o negócio e perder o espaço. É uma coisa que a gente vai. O aprendizado com Deus você teve de diversas formas. Vou tocar num assunto um pouco espinhoso que eu sei que para você não foi ensinamento de Deus. Você contou sobre o momento em que você e a Adi perderam o seu primeiro bebê. Foi passar por isso pastoreando, tendo que cuidar e precisando ser cuidado, cara. Olha, eu falo que foi o momento mais difícil da minha vida e dela, né? Eu me pego chorando até hoje. Eu vi ele, ela não viu. Ele nasceu com vida, né? Morreu no peito da Di. E ela louvou a Deus. No grande é o Senhor. E é uma coisa tão absurda, porque a Di sabia que no dia que ela entrou no hospital, e eu tinha pedido, né? Ela não tinha entrado ali pra ter o. Ali era ali era uma entrega. Ali era uma oferta. No dia que ela ficou em contração 24 horas, trabalho de parto, por um bebê que já estava descendo, não saiu por quê? Ela estava em trabalho de parto e, e ela falou que na hora que ela falou assim, com muita dor, muita perdendo parte dela, e depois que eu conversei com a médica, ela disse pra eu agradecer a Deus. Como é que você agradece a Deus uma dessa? Mas quando ela falou assim que você podia estar velando sua mulher e seu filho, saiu muita coisa da Dina. Tem uma ideia, estouraram com a mão a bolsa e arrancaram o menino de lá. Meu Deus. Pra não perder a Di, o bebê também tava ruimzinho. E aí foi assim, isso, palavras da Di, quando ela falou que ela, no quarto, sangrando, jorrando, o bebê não saía, perdendo força, ela falou assim: Senhor, eu entrego o Senhor. Ela falou que o sangue parou, o médico entrou, o trabalho de parto aconteceu, teve o bebê, o doutor, que é o doutor Matheus, pela Alpina na época, fez parto no peito dela, comoveu o Vila Alpina todo. E aí, pra ter uma. Olha como as coisas são. A Di tava
fazer a curetagem, tudo, foi internado. E eu fiz o enterro do meu filho, eu fiz sozinho. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Sozinho. Chãozinho branco, eu fui lá, eu enterrei, eu lembro que eu coloquei 3 pedras lá, coloquei o nome de Keren Apu. E ali quando eu coloquei, o rapaz que estava ajudando a cavar, né, falei assim: "Senhor, Deus já me mostrou que eu posso ser pai, então o que eu precisava fazer, eu já fiz. Agora só resolve um problema lá na igreja, como é que eu volto lá e prego milagre?". E aí foi quando o rapaz ouviu, ele colocou a pá de lado e falou: "Você é crente?". Eu falei: "Sou". Aí começou a chorar, me abraçou. E aí eu voltei pra lá pra assinar, porque eu falo que eu sou pai de 2, né, porque eu registrei o Gael. O Gael tá no meu nome. E quando eu voltei lá, tinha um rapaz lá no ML, ele bateu no meu ombro, um senhor, a Elaine estava comigo, mãe do Lúcio, um beijo pra ela. Ele bateu no meu ombro e falou assim: "Não chora não, a mão que dá é a mesma que tira. Quando tira, você quer dar de novo". E aí eu saí, aí eu falei: "Elaine, Deus falou comigo, vou voltar pra falar com aquele cara, nunca mais". E aí a Jean engravidou de novo, a gente ficou com aquele medo, fazer uma útero, 7 meses dormindo de um lado só, dormindo na casa da minha sogra, então eu ficava na minha casa, na casa da minha sogra, trabalho, igreja. Eh, Quando ela teve o bebê, teve o Benjamin, ela já não tinha mais, o útero já não estava segurando mais. Quando saiu o bebê, a própria médica, era auxiliar do doutor, olhou e falou assim: "Eu nem sei quem segurou isso aqui". Detalhe, a gente agora no convênio, né, pois, a gente escolhe uma série de médicos lá para escolher o nome do médico. E uma série de nomes, falei: "Nega, vai ser aqui mesmo". Colocamos lá. Quando a gente foi fazer o primeiro pré-natal, a Di olhou e falou assim: "Eu conheço esse médico". "Ah, não conheço não". "Aonde você conhece esse médico?". "Conheço esse médico". Entramos na sala, ela olhou e falou assim: "Doutor, eu conheço você". Aí ele olhou pra ela e falou assim: "Você foi a moça que perdeu o bebê?". Entregou ele, começou a cantar, eu lembro até hoje, ele tirou. Ele era o chefe lá da Meu maternidade Vila Deus. Alpina, e trabalhava no São Cristóvão. E aí ela precisava fazer a cerclagem do útero, o convênio não cobria, porque estava em tempo de carência. E aí a gente explicou pra ele e falou assim: "Não, você não vai fazer pelo convênio. Eh, Deus escreve certo por linhas tortas", palavras dele. "Vocês estão aqui por um motivo. Eu sou chefe lá, vocês não precisam nem fazer nada. Vocês vão operar comigo lá no Vila Alpina, vai no dia tal, 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 que eu vou operar vocês". Então a gente viu a mão de Deus e o Gael, ele veio pra nos ensinar. O Gael, eu comecei a projetar o quarto, tinha 4, 5 meses, e aí aconteceu. Deus me aquele dia no Gael, Brian, falo pra você e para o Vagninho, aquele dia Deus arrancou de mim algo que eu tinha pedido pra ele. Eu era muito ansioso, e aquele dia Deus me tirou a ansiedade, porque eu descobri que as coisas vão muito rápido, independente da sua programação. Então foi muito complicado, pastorear era muito complicado, mas a igreja de São Nicolau me abraçou. Choraram com a gente, eh, e se alegraram com a gente. Foi uma experiência, e eu nunca mais fui o mesmo, em termos de pregação, de vida, de homem, nunca mais. E acho que já tá encaminhando para o encerramento já, né. Sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir. Eu falei um dia em uma live naquela época de pandemia, mas falando de forma mais tranquila, né. Falo isso com muita certeza. Antigamente você tinha uma visão, assim, que as pessoas elas saíam para seguir pastor, e eu tinha essa visão também. "Não, tem que ficar, tem que ficar". Hoje eu tenho muita gente que veio comigo, e eu acredito que ainda irá comigo, né. E eu não acho isso errado, e tô aqui para advogar essa causa. Quando a gente gosta daquela visão de atravessa a Macedônia e ajuda-nos, aquela visão foi para quem? Para Paulo, certo? É uma visão que foi dada a Paulo. Quem escreveu Atos foi Lucas. Você vai ver que quando ele está mencionando isso, passa a Macedônia e ajuda-nos, tem uma visão que Deus deu a Paulo. O texto na sequência diz assim, palavras de Lucas, nós fomos com ele. Então ali eu descobri que seguir um pastor é errado. Agora, se você seguir uma visão que Deus deu a um determinado homem, meu amigo, Lucas foi, então não censura.
é seguir não Visão. uma pessoa, né? A causa, né? A visão. Pessoas caem, agora A visão, o ela projeto permanece. fica. E você vivenciando isso, os frutos estão falando por si. Eu costumo dizer que você não tem que criticar ninguém. Só você construir uma torre certa. Quem tiver torto vai perceber. Sabe, chegou alguma coisa pra você de, por conta disso, de pessoas irem essa visão junto com você? Como foi o externo? Pessoas ao redor. Teve alguma... Crítica. Teve? Não só pra mim, mas pra quem saiu. E uma das mais pesadas de crente, tá? De mulher e de mãe. Que é mãe. Chegar ao ponto de falar assim. Que aconteceu nessa transição, né? A perda. Fala assim, depois que saiu, fui pra frente, com a gente, pastoreados por nós. Falaram assim, tá explicado porque Deus matou. Rachou a igreja. Ouvi. Falaram pra você? E aí você tem que ter maturidade pra falar o que tem que ser falado. Isso não lhe seja imputado. Na verdade, era falar outra coisa. Ah, sim. Espírito Santo da Graça, né? Mas doloroso. por essa eu não esperava, não. Não, o jogo Não esperava. é muito, sabe? Ele é desigual. Eu costumo dizer que essa batalha que a gente trava aqui é uma batalha desigual. Por que é uma batalha desigual? Porque é uma batalha em que você está lutando com pessoas, não. Está lutando com um ser que você não enxerga. Que sabe mais do que você dele. Aqui tá a questão. Por isso que para viver essa vida você precisa estar com um nível de espiritualidade altíssimo. Para entender que não tem nada a ver com pessoas. A gente Nada. ouviu isso do Jonathan semana passada. Não é pessoal. Não é nada pessoal. Então, quando eu oriento, não é pessoal. Quando você disciplina, não é pessoal. Quando você faz. Simples assim. Fê, a gente tá se encaminhando aqui pro final dessa O entrevista. Thiaguinho tá quase surtando ali. Caramba, velho. E eu também. Você quase me fez surtar agora. A gente quer agradecer muito você por esse papo. Você vai voltar depois com mais tempo. Mas calma, tem muito mais coisa pra gente. Não, eu volto. Eu volto depois do Pastor Wagner. Rolar esse manto. Tinha perguntas da internet que fizeram. Eu embuti aqui pra gente conseguir desenrolar. Você vai fazer? Já foram algumas. Ah. Vai ficar o resto guardado. Mas tem... Indiretamente eu respondi. Então, é que perguntaram aqui, lá da sua igreja, um membro seu. Dependendo da pergunta, eu sei quem é. Adão tinha umbigo? Olha lá. Você sabe quem mandou essa? Tinha. Pediram pra te perguntar. Isso é coisa ou Membro seu. de Você sabe quem Alexandre, foi. ou de Caio. Perguntaram se o Palmeiras tem Mundial também. Isso é coisa de corintiano ruim. A gente tem duas perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados aqui no encerramento. E você não vai escapar delas. A primeira é, olhando para sua trajetória, tudo que Deus fez até hoje na sua vida, os momentos difíceis, os momentos de alegria, qual a palavra que define a tua vida até o dia de hoje, Felipe? Intensidade. E a segunda pergunta é... Você é crente, diferente do Vagninho. Você vai chegar hoje na sua casa, após culto, após tudo, você vai ajoelhar ali do lado da cama para orar, vai falar com Deus, e Deus hoje vai te fazer a mesma pergunta que ele fez para Salomão. Ei, filhão, o que é? Você precisa? Você responderia. É um desafio. Uma boa pergunta. Mas eu acredito que eu tenho uma boa resposta. A resposta é Provérbios 31. Palavras de Agur. Não me dê muito, para que me dando muito como deste a Salomão, eu não esqueça de ti. Não me dê pouco, ao ponto de eu ter que cogitar, furtar. Blasfemado o teu nome. Dê o pão necessário. Continue firme, continue casado, firme, que eu consiga te enxergar e te ver do outro lado aí. Eu pedi. O resto a gente corre atrás. Que Deus conceda, cara. Que Deus conceda. Isso e muito mais. mais. Amém. E pra gente finalizar,
A gente sempre pede pro convidado deixar um recado. A gente tem muita gente que não é cristão, que tá assistindo aí esse episódio, gente que tá afastada da igreja, gente que tá pensando em desistir. Deixa uma mensagem pra eles ali na sua Com o câmera. maior prazer. Para 18. Gente, foi um prazer estar dividindo esse espaço, esse tempo com pessoas tão queridas. Para vocês que vão me permitir entrar na casa de vocês, né? Ou no carro, seja lá onde for. Vai no banheiro, vai aqui. Um conselho que eu poderia dar a vocês é que é possível você ser o que você quiser ser da igreja e na Assembleia de Deus, sendo você. Desde que você tenha uma vida de oração, seja íntimo de Deus, tenha a sorte de ter um bom pastor e tenha uma boa criatividade. Você consegue burlar alguns obstáculos que são impostos a você. Agora, algumas coisas são impossíveis de você mexer. Pastorear sem terno. Não tem como. Você gosta? Não tanto. Somente em épocas de calor. Não gosto. Mas custa ao ponto de deixar de eu ser quem eu quero ser e executar aquilo que eu preciso executar? Não. Então vale a pena considerar e botar. Então sejam flexíveis, porque flexíveis não se quebram. Felipe Lapenha, muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Gente, obrigado. Desculpe qualquer coisa. Pelo amor de E Deus. se puderem editar, excluam as partes que me comprometam. Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam até agora, não esqueçam de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar e continuar aqui. Semana que vem a gente vai ter um papo abençoado tanto quanto. Nosso pastor setorial vai dar aí a honra de estar com a gente. O pai desse povão aqui nesse momento. Ele é o culpado. Pastor Wagner Josino. Um abraço a todos vocês e vai o quê? Vai Corinthians! Pra segunda. Aí ele deixa de ser pastor e tá meio afastado.